Tertúlia. Todos, hoje é dia 3 de agosto de 2014, é um domingo. E o nosso verbete é de número 3103. Ele tem 7 páginas, 51 elogias e 17 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a neuroinvexologia, da especialidade neuroconscienciologia. Ele foi redigido pelo neoverbetógrafo de hoje, o professor Juliano Ginani. O Juliano é professor universitário, graduado em Ciências Biológicas, ele é mestre e doutor em Neurociências, brasileiro natural de Natal, Rio Grande do Norte, voluntário da Conscienciologia desde 97 e docente em Conscienciologia desde 2003, tenepsista desde setembro de 2007. A neuroinvexologia é a especialidade da neuroconscienciologia aplicada aos estudos específicos das causas e efeitos do sistema nervoso relacionados à prática da técnica da Invexis, da Conscien intermissivista, homem ou mulher. Na pensenologia, o holopensene pessoal da aplicação da técnica da Invexis. O holopensene proexogênico favorecendo a rigidez sináptica. O estudo das neuropensenes específicos vivenciados na prática da Invexis. Na fatologia, a hipótese do estudo da inversão existencial favorecer a maturescência do sistema nervoso central, SNC, em desenvolvimento. A neuroplasticidade em prol da lucidez. A tentativa de assentamento do sistema nervoso, evitando vícios e pecadilhos adolescentes. A manifestação precoce e sadia do córtex pré-frontal. As antecipações lúcidas, as escolhas dos grupos evolutivos. A compreensão e bom uso da cronologia humana. A superação do etaísmo, a maturidade do sistema nervoso sendo afetada positivamente pela recuperação de cões ao longo da existência. A antecipação da desperticidade viabilizada pela equilibração entre cognição e emoção. A cognição social ampliada no Grinvexis. E aqui a gente chama atenção que essa fatologia tem 23 linhas, o que configura aí um máximo para a sessão, né? E também a gente chama atenção que no detalhismo tem 27 sessões, o que dá aí muito caldo para a gente debater. Bastante aprofundado esse detalhismo. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, atenuando os excessos emocionais da adolescência. A precocidade parapsíquica repercutindo no desenvolvimento sadio da personalidade. As antecipações da TENEPS acelerando o ortocentramento neurológico. A ação dos amparadores extrafísicos no paracérebro do inversor. A materialização do curso intermissivo através da saúde neurocognitiva. O parapsiquismo influenciando a epigenética no desenvolvimento neural. E a gente destaca aqui na argumentologia algumas listagens, né? Tem a ontogenia, na qual são colocadas 2 hipóteses específicas sobre o sistema nervoso na fase preparatória da Conscien, mostrando aí a predisposição para a aplicação da técnica da Invexis. Também tem uma taxologia, na qual são propostas, né, 4 categorias de especialidades neuroinvexológicas. E também tem efeitologia, onde estão apresentados 5 indicadores capazes de revelar os efeitos da aplicação da técnica da Invexis. E na acabativa nós destacamos, na remissiologia, a exercitação neuronal, invexopensene, neuroconscienciologia, paracérebrologia e priorização mental somática. Na frase enfática, as pesquisas da neuroinvexologia demonstram causas e efeitos homeostáticos, amplificadores da neuroconsciencialidade, a partir da técnica da Invexis nas diferentes etapas da proexis. E na questionologia, você considera plausível os efeitos abrangentes da aplicação autolúcida da técnica da Invexis na manifestação do sistema nervoso?
Quais benefícios evolutivos pode inferir quanto à neuroconsciencialidade? E na bibliografia específica, nós chamamos a atenção que tem 5 fontes. E na webgrafia, 2 fontes. Agora, em relação à mega-análise, feita aqui pela equipe da Enciclosapiens, a gente tem neurociência, invexpensenidade, biparacerebralidade, neuroconsciencialidade, neuroplasticidade, intelectualidade, autopriorização, parapsiquismo, parapolimatia, desperticidade, homeostasia, invexis, proexis, evoluciologia, parafisiologia, paraneurologia, parageneticologia, mentalsomatologia, neurocogniciologia e neuroconscienciologia. Agora, Juliano, antes da gente entrar aqui nas perguntas, né, já tem algumas, queria que você falasse aí da sua motivação para escrever esse verbete. A gente vê pela sua biografia, né, que você é um especialista aí nas neurociências, né, tem doutorado, inclusive. Como é que foi essa ideia da conjunção aí, que parece tão rica, né, em termos de perspectiva de pesquisa aí para os conscienciólogos? É legal falar sobre isso, porque, na verdade, é a confluência de vários diferentes tipos de estudo. Porque, assim, eu, na minha formação acadêmica, eu privilegiei estudar neurociências porque era algo que eu achava que eu podia aprofundar bastante no entendimento do próprio corpo. Eu sabia que isso ia me dar recursos depois para, inclusive, ampliar a questão da conscienciologia. Mas o mais interessante disso foi a confluência da questão da invexologia, que foi um tema que eu estudei muito durante toda a minha adolescência, quando eu tive contato com a conscienciologia. Então eu tentei juntar essas duas pontas. Culminou, na verdade, com a proposição da neuroconscienciologia. Eu já vinha conversando isso com algumas pessoas, e aí foi então apresentado um verbete pelo professor Roberto Almeida. Isso. E nesse verbete da neuroconscienciologia, ele apresenta algumas subdisciplinas da neuroconscienciologia, uma delas a neuroinvexologia. Isso, exatamente. Então, a partir daí, quando eu então li o verbete e discuti bastante com o Roberto, eu pensei então em expandir um dos parágrafos do verbete dele, criar, ou pelo menos começar a embasar essa especialidade da neuroinvexologia. Isso. A gente já tem uma instituição, a Sinvex, que trata da invexologia, então é uma especialidade que vem sendo desenvolvida cada vez mais. Então, quanto mais eu pensei, né, a gente agregar com outras áreas, isso podia enriquecer bastante. E para mim foi muito bom, porque eu junto a questão da Invex, que eu já estudei, eu aplico a técnica da Invex, a minha especialidade acadêmica da neurociências, né, e o que eu quero trabalhar na conscienciologia, que eu trabalho em algumas pesquisas, por exemplo, no Colégio Invisível da Neuroconscienciologia. Então, foi digamos, tentei amarrar essas pontas. E é uma área bastante útil, porque a gente fala muito do desenvolvimento do inversor, e a gente também pode discutir aqui, e o inversor veterano, quando ele for centenário, será que vai ter alguma repercussão? Isso a gente tem que estudar ainda, porque a gente ainda não tem esses inversores. E o inversor que pede a invex? Então, tudo isso você precisa pensar. Exato, até porque existem algumas limitações para a técnica da Invex que envolve o uso, por exemplo, de substâncias que vão atrapalhar o sistema nervoso. Por que isso seria um impeditivo? Tem as questões extrafísicas, mas tem as questões físicas do próprio cérebro da pessoa. Então, é uma forma da gente poder expandir com outra lente essas discussões que já vêm sendo feitas dentro da área da invexologia. Claro. Né? Com certeza é um campo aí super vasto, né? Porque essa área de neurociências, né, é um campo assim imenso de estudos, de pesquisas, né? A hora que você junta isso com realmente com a conscienciologia, né? Foi a proposta do Roberto. Isso. Expande muito, né? E são muitas lacunas, muita coisa para ser pesquisada. Sim, é bom para a gente fazer essa questão da interparadigmologia. É tentar expandir as duas áreas de especialização, a própria conscienciologia, a própria neurociências, tendo essa visão mais multidimensional. Né? Então, isso é uma coisa importante. Claro, muito bom. Muito bom, vamos lá então. Tem uma primeira pergunta aqui sobre a estrangeirismologia. Na página 32, né, aqui na primeira linha. Ele pede se você poderia explicar a synaptic pruning otimizada e a seguir também aquela visão nature versus nurture. Perfeito. Essa synaptic pruning otimizada, isso também é abordado em outras partes do verbete. Synaptic pruning é a poda sináptica, poda neuronal, que é um termo que já vem sendo bastante utilizado, e só que o termo em inglês é esse, eu coloquei para ajudar a pessoa, que ela pode usar essa palavra para ter referências e buscar mais informação em algum banco de dados. Essa discussão da otimização da poda sináptica é porque nós nascemos com mais neurônios do que nós realmente vamos utilizar ao longo de toda a vida. Existem alguns momentos do desenvolvimento uma redução desse número de neurônios,
que é essa poda sináptica, essa poda neuronal. Alguns neurônios morrem. Isso não é um problema, isso faz parte do neurodesenvolvimento. A questão da otimização é colocar como hipótese se a pessoa começa a priorizar certas condutas desde a juventude, no momento que está havendo maior poda sináptica, isso pode então ser otimizado. A seleção de algumas redes neurais que vão facilitar o desempenho da pessoa. Será que isso vai ajudar na maturação do sistema nervoso? Porque a gente sabe que o fim dessa maturação vai ocorrer aos 26 anos, algumas escolas colocam 28 anos. Se a pessoa desde os 13, 12, até antes, começa a ter uma vida mais otimizada, será que isso não colabora? Aí, nesse sentido, a consciência está superando o próprio corpo, ou seja, ela ajuda o próprio corpo no desenvolvimento. Então, é nessa questão que é essa otimização da synaptic pruning. Tá? Agora, você coloca aqui logo no início da fatologia a questão da hipótese, né, do estudo da inversão, favorecer a maturescência do sistema nervoso central. Qual é a relação dessa hipótese com essa questão da poda sináptica? Esse é exatamente o ponto. Porque tem algumas outras variáveis, mas a questão é o seguinte, a gente pensa que a INVEX tanto pode ser fruto de uma maturescência anterior, mas também a própria aplicação da técnica da INVEX vai ajudar isso. Então, é um caminho de mão dupla. Tá? Uma das coisas é como se fosse um uso mais otimizado dessa poda sináptica. Porque como eu vou perder grupos de neurônios, vou favorecer algumas redes de conexão, se eu estou priorizando alguns comportamentos mais evoluídos, ou seja, o estudo, o parapsiquismo, que certamente vai afetar o sistema nervoso, se tudo isso é usado de uma forma mais adequada, você pode então estar usando o cérebro de forma mais técnica, que é a base da própria INVEX, é usar, na verdade, os nossos recursos de uma forma mais técnica desde a juventude. Tá? Agora, só uma coisa, porque também perguntou na estrangeirismologia sobre a visão nature versus nurture. Isso é uma discussão que já existe para saber o seguinte: é a natureza ou é a criação que molda o indivíduo? Então, essa discussão é importante, mas nesse contexto a gente vê que, na verdade, são os dois acontecem em conjunto. Porque você tem a genética, ou seja, a natureza, seria representado por isso, você tem a mesologia, ou seja, a criação, e você tem um fator além, que aí na estudos a paragenética. A paragenética, mas também o parapsiquismo no sentido do contato com os amparadores. Então, essa expressão não é bem a natureza contra a criação. São as duas coisas acontecendo. A consciência atua de forma integrada. E aí, de acordo com o nível de maturidade, ela pode tirar mais ou menos partido disso. Tem pessoas que são mais reféns da genética ou mais reféns da mesologia. A ideia é que a pessoa possa ter uma expressão mais livre. Agora, em termos gerais, nos estudos das neurociências, como é que é esse cotejo aí? Da criação e do meio? Isso tem muita polêmica ou já tem um consenso geral? Olha, já vem sendo mais bem estabelecida. Porque ao longo do tempo, antes das neurociências, na própria parte da psicologia, isso sempre foi uma grande discussão. Então, teve muitos estudos com gêmeos, por exemplo, para entender isso. E hoje a gente já sabe que esses dois elementos eles atuam em conjunto. O que na neurociência comum não há uma conclusão clara é por que em determinado momento vai sobressair genética ou a mesologia. Geralmente se diz, por algum fator, ponto. Não se considera, por exemplo, o histórico da consciência. Então, essa questão a neurociência, obviamente, não conseguiu expandir, mas isso é tranquilo, porque ela não tem esse interesse. Tá? Então, ainda há discussão, sim, mas hoje já se vê com mais parcimônia, no sentido que já se demonstrou que tanto a natureza como o ambiente vão moldar. Isso já se sabe. Alguma outra pessoa pode querer, de acordo com a escola dela, tente dizer que é uma mais do que a outra, mas isso é muito mais uma questão do ego do que a ciência pessoal, em si. Né? Tá? Então, é mais bom, tem um avanço aí. Sim, né? sim. Sempre tem. O pessoal caminha para a parcimônia, mas o que acontece? Sempre o fenômeno humano é complicado. Então, geralmente, as pessoas puxam mais para uma linha ou outra. Muito bom. Agora, ainda em estrangeirismologia, na segunda linha, você poderia exemplificar a lucidez quanto ao garbage in e garbage out? Perfeito. Na manifestação neurocognitiva? Isso é bem interessante. Isso, assistindo uma das aulas com um professor chamado Siddhartha Ribeiro, e ele fala de algumas coisas desse tipo em relação aos sonhos. O cérebro ele é uma máquina de absorver informações, é uma máquina de processamento lógico, tá certo? E o que é interessante? Se você consome lixo, aquilo também vai sair. Então, alguns exemplos. Aquelas pessoas, por exemplo, antes de dormir vão ficar vendo filmes de terror, puramente para ficar fissurado na adrenalina e na sensação de medo. Vão dormir,
muitas vezes tem pesadelo. Isso é um exemplo bem simples, ou seja, a pessoa consome, ela faz o input no cérebro, que é um lixo, por isso que o garbage in é o lixo entra, o lixo sai. Então, aquelas pessoas, muitas vezes, que têm um comportamento de só querer saber de informações muito patológicas. Geralmente, a expressão dela no cotidiano também é muito patológica, muito violenta, belicosa. Então, é nesse sentido. Se você está alimentando o seu cérebro, a sua maquinaria cognitiva, com lixo, com material improdutivo, em geral, a sua expressão também vai ter isso. E aí tem muita relação com a questão da Invexis, nesse caso, porque a tendência é a gente escolher melhor os o que a gente está estudando, para ampliar o dicionário cerebral, ampliar a cognição, aumentar a assistência. É nesse sentido que vem essa expressão aqui. Certo. Muito bom. Agora, Juliano, na fatologia, também, na página 33, lá no final da 5ª linha, de baixo para cima, ele pergunta como fazer a profilaxia antidemencial. Essa questão da profilaxia antidemencial, ela já vem sendo estudada, porque hoje nós temos um problema na humanidade, que assim, as pessoas estão vivendo mais e muitas vezes acontecem os processos degenerativos e demenciais. A profilaxia da demência, até uma das referências aqui, é um consenso sobre a questão do Alzheimer. Na referência bibliográfica? Na referência bibliográfica, deixa eu só ver exatamente qual é. Na webgrafia, na primeira, é um consenso americano sobre essa questão que envolve a questão da demência, tá? A prevenção do Alzheimer, no caso. Existem vários tipos de demência, muito se fala do Alzheimer, a gente colocou esse consenso porque ele está disponível na internet, então não vai ter nenhum problema, quem precisar pode ter. Então, o que se fala é que as pessoas precisam estimular a cognição, estimular o cérebro. Existem alguns fatores que são genéticos, são ambientais, mas tirando esses fatores que, teoricamente, a gente não controlaria, se a pessoa tem uma vida mais rica do ponto de vista cognitivo, ela tende a fazer essa profilaxia da demência. No contexto da neuroinvexologia, como há uma priorização da vida lúcida desde a juventude, a ideia é que ela sirva com uma profilaxia demencial. Não é a única, isso é importante ficar claro aqui. Esse verbete é um recorte para a Invex, mas obviamente isso é aplicável para outras técnicas, outros contextos. Tá certo? Então, tá nesse caso a patologia, porque a rigor a gente poderia propor como hipótese, teria que investigar agora nas futuras gerações dos investidores, como essa profilaxia demencial. E tem um ponto importante, não é só ter uma vida cognitiva ativa que vai fazer essa profilaxia. Uma das coisas que se diz é o combate, ou pelo menos um trabalho, para que as pessoas não entrem em processos de depressão, porque isso prejudica seriamente o desenvolvimento do sistema nervoso. E a gente sabe que o trabalho priorizando o parapsiquismo, a lucidez, a assistência, a cosmoética, isso vai fazer uma prevenção também da depressão, porque você vai ter uma vida útil, tá certo? Cada vez mais produtiva. É claro que a gente tem momentos de, às vezes, abala as estruturas, mas a questão da depressão clínica também é prevenido quando você tem uma vida cada vez mais sadia. Então, essa é a questão da profilaxia antidemencial. Agora, como cada um vai fazer, cada um tem que estudar várias coisas. Por exemplo, há muita predisposição genética, então você tem que correr com tudo que puder fazer para ajudar aquilo. Você não vai controlar tanto. Então, o que a gente poderia dizer? Se a pergunta foi, como é que faz? Então, realmente, foco no estudo. Outra coisa, o foco na assistência, em termos de cosmoética. Porque muitas vezes, essa demência, você tem um problema consciencial por trás. Você está clivando, você está perdendo a memória. Cultivar a memória, isso é uma coisa que é muito falada, tanto nas tertúlias como nas mini-tertúlias, a importância da memória. Porque, em último caso, a nossa manifestação é quase o fruto da memória, né? Porque se você não tivesse contínuo, com certeza, tem os gaps. Claro. Então, esse cultivo, essa lucidez para isso. É claro, entre outras coisas, alimentação, exercício físico, tudo isso compõe o cenário dessa prevenção. Agora, na fatologia, também na página 32, segunda linha, ele pergunta como funciona a neuroplasticidade em prol da lucidez. Como otimizar essa neuroplasticidade no nosso dia a dia tão corrido? Exato. A neuroplasticidade, então, para entender, a plasticidade é essa capacidade do cérebro tem de se moldar. Então, até certo ponto, essa é a questão da neuroplasticidade de forma mais simples. Se você tem, por exemplo, um pensamento muito rígido, uma monoideia, você não está predispondo uma questão da plasticidade, ou seja, criando novas ideias, um dicionário cerebral mais complexo. Isso diminui a sua lucidez.
Então é importante prestar atenção nisso. Quanto mais uma visão abrangente, mais associação de ideias, isso vai predispor à sua lucidez. Então é nesse caso que a gente está expondo essa parte da neuroplasticidade. A gente sempre tenta ficar lúcido, mas muitas vezes a gente não se preocupa em usar o cérebro. Não, eu quero ficar lúcido aqui, mas como é que você faz isso? Então, usar mais o cérebro vai ajudar a lucidez, porque na vida intrafísica, a sua lucidez passa, queira ou não, pelo seu cérebro. Então, é nesse sentido que tem essa abordagem da neuroplasticidade. Porque a gente tem que lembrar isso que você está falando, né? Qualquer manifestação parapsíquica, alguma coisa que ocorre, a gente sendo consciente, depende do cérebro, né? Então, claro, depende de passar pelo cérebro físico. É a gente entender, na verdade, que a gente tem um maquinário e a gente precisa usar da melhor forma possível para evoluir. Então a gente vai usar o cérebro da melhor forma. Por exemplo, leitura, a gente diz que estimula a neuroplasticidade, mas não é qualquer leitura. Porque eu posso ficar em sites da internet, por exemplo, saindo de janela a janela, lendo superficialmente. A ideia não é essa. A ideia é fazer uma leitura profunda, tentar entender o que está, fazer associação de ideias. Então, isso, até esse excesso de informação é prejudicial por isso, né? Então, é tentar estimular a cognição de forma mais profunda. Depois você podia escrever um verbete sobre isso, hein, Juliano? Seria interessante. Técnicas estimuladoras, enfim, alguma coisa nesse sentido. Neuroplasticidade, né? Porque a gente que é leigo, primeiro que tem essa coisa da moda, né? Exato. Descobriram isso e tal, a gente lê e tal. Mas também tem aqueles mitos, e Exato. não é qualquer leitura, é como você está falando, não é qualquer atividade intelectual também que vai ajudar. Tem até um livro muito bom sobre isso, que é A Geração Superficial. Tem até um subtítulo, mas eu não lembro agora, mas eu acho que é mais ou menos o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, alguma coisa desse tipo. Isso é uma linha também super rica. Isso é interessante, porque assim, a gente está vivendo num momento de hipercomunicação. E a rigor isso é bom, porque você tem mais acesso. Mas você ficou shallow, você ficou superficial. Então, com isso, é como se você não usasse todo o seu potencial do cérebro. Porque você se dá por convencido, tá aqui 3 linhas, né? E não, expandir. Por que tem essa palavra aqui? O que é essa palavra? E para quem quer aplicar Invex, ou qualquer que seja a técnica conscienciológica, é fundamental essa parte de aprofundar, porque isso vai desenvolver o parapsiquismo também. Porque se é difícil entender o mundo físico, imagina o mundo extrafísico, multidimensional. Então, quanto mais você tiver uma rede de informações no cérebro, para quando captar a informação aquilo se espraiar, melhor. Então, às vezes, eu já tive muitas, eu tenho muito, porque o meu parapsiquismo ainda não está como eu gostaria, né? Mas a questão é o seguinte, quanto mais você estuda ou entende um assunto, é mais fácil você ter insight, é mais fácil você ter uma associação de ideias multidimensional. E quando eu digo isso, não é nem só associação, é adquirir uma informação que você não tinha antes. Mas por quê? É o conceptáculo. A gente tem que, digamos... Tem que preparar isso. Né? Então, não é qualquer terra que vai frutificar. Imagina a dificuldade de um amparador de passar uma ideia de algum assunto que a gente nem desconfia, né? Exatamente. Claro que fica muito mais fácil quando você já conhece algum arcabouço, tem algum indício, né? Sim. Ou tem alguma visão, mesmo ainda inicial, mas você conhece minimamente aquele assunto. Daí porque senão a importância da questão dos dicionários cerebrais, que o professor Valdo tanto fala. Senão o amparador até passa a informação e você distorce totalmente. Exatamente. Isso é um problema bem sério, eu penso, nas nossas pesquisas em geral, né? A gente distorce, ouve o galo cantar e inventa uma outra sinfonia, né? Sim. É dentro daquele conceito de dificuldades recíprocas. A gente tem dificuldade de acessar o extrafísico. Mas muitas vezes, com CIEX, amparadores, tem dificuldade, porque até já é difícil passar a informação. E às vezes quando passa, tem um ruído imenso. Então é um pouco frustrante, mas a gente vai trabalhar para desenvolver isso aí. Vamos lá, você quer perguntar? Gil, queria saber um pouco relacionado a isso. Esse item aqui na fatologia, neofilia cosmoética, como profilaxia dos bloqueios corticais. Ele está na 4ª linha de baixo para cima. Perfeito. Como que essa neofilia faz essa profilaxia dos bloqueios? Então vamos por partes aqui, olha só. A neofilia cosmoética como profilaxia dos bloqueios corticais. Primeiro, neofilia é esse gosto por coisas novas. Tem pessoas que têm dificuldade em adquirir coisas novas, tem o que a gente chama de estilo mental mais rígido, que a gente chama do mindset. Tem um mindset mais aberto e o mais rígido, tá?
Eu coloco a qualificação do cosmoético, porque a pessoa pode ter neofilia e ser anticosmoética. Isso não vai ajudar nem sempre, depois a gente pode dar exemplos disso. Então, se a pessoa se predispõe a adquirir informações novas, está sempre querendo reciclar, porque quando você busca uma nova informação, você recicla, porque você tinha uma informação a priori, adquiriu uma outra, aquilo cria uma terceira. Então, ela vai fazer a profilaxia dos bloqueios corticais, porque muitos dos bloqueios corticais, basicamente, são neofobias. Você tem uma estrutura rígida do pensamento. Então, se você, a priori, tem um comportamento que é aberto, libertário, você está fazendo essa profilaxia, porque a sua tendência é que você não tenha esse bloqueio. E, obviamente, na ocorrência de ter um desses bloqueios, pelo fato de você estar com neofilia e cosmoética, ou seja, está buscando reciclar, melhorar, aquilo tende a ser resolvido com o tempo. Porque às vezes nós temos algumas dificuldades que vêm em várias vidas também, a gente não pode ser ingênuo e achar que só porque eu sou neofílico e resolveu tudo, virei serenão. Se fosse assim, seria um pouco mais fácil. Pelo que eu vi, comigo não funciona assim. Então, precisa trabalhar um pouco mais. Mas esse abertismo consciencial, ele é fundamental. Esse é um dos temas principais da conscienciologia. Porque sem abertismo você não consegue extrapolar. Entendeu? Tá, e fala um pouco sobre o próximo também. Como que a maturação do sistema nervoso possibilita ou otimiza essa aplicação das recins? Perfeito. A recin, que é a reciclagem intraconsciencial, ela passa pela renovação pensênica, seja dos pensamentos, dos sentimentos ou energias daquela pessoa, tá certo? Como a gente está falando aqui de neuroinfecciologia, que muitas vezes envolve pessoas que estão ainda durante a maturação do sistema nervoso central, então a ideia é aproveitar que o seu sistema nervoso está em maturação, ele está mais plástico, mais flexível, e aprofundar nas reciclagens. Por exemplo, se você está no cérebro em formação e você quer fazer reciclagem, você pode aproveitar essa parte que é fisiológica dessa renovação. Quando o seu cérebro já está consolidado, claro que é possível fazer reciclagem, mas você não pode aproveitar que aquele ambiente está em maturação. Entendeu? Ele já está rígido. Então você vai criar rotas alternativas no seu cérebro para criar aquelas novas ideias. Fez sentido para você? Só mais um, assim, aproveitando que o cérebro está se desenvolvendo, você já cria orientação, né, digamos assim, evolutiva para que ele se torne um veículo maceteado, né? Exato. É exatamente usar o corpo de uma forma técnica. Ele está em desenvolvimento, então eu vou favorecer que ele se desenvolva de modo a poder aproveitar mais. Tá, só mais uma pergunta relacionada a 2 itens dessa página mesmo. Tá bom. Tá, tem o item assim, a compreensão do veículo somático enquanto ferramenta essencial à consecução da proexis, que é isso que a gente está falando agora, né? Uhum. De compreender o veículo e utilizar ele de modo otimizador da proexis. E tem o desenvolvimento da volição evolutiva desde jovem. Perfeito. Como é que o entendimento do funcionamento das ferramentas desse veículo, que esses veículos que a gente tem, contribuem para a volição evolutiva, para o desenvolvimento dessa vontade? Perfeito. Primeira a frase que você falou, da compreensão do veículo somático. Porque nós, a rigor, no modelo que é mais usado hoje, nós temos, então, 4 veículos de manifestação. Tá certo? Nós temos o soma, o psicossoma, o energossoma e o mental soma. Tá? Tem coisas mais disso, mas eu sei, para a gente fazer uma escala didática aqui. A gente precisa entender, muitas vezes a gente prioriza o corpo das ideias, porque é ali que a gente está produzindo conhecimento. Só que como a evolução é integrada, a gente precisa respeitar que todos esses veículos fazem parte da nossa manifestação. Sabendo disso, você vai também priorizar o corpo físico. Sem ser uma pessoa presa, por exemplo, uma bigorexia, vou viver na academia, ou estética. Não é essa a questão, é saber usar. Primeiro ponto. O segundo é que, como é que isso vai ajudar o desenvolvimento da volição evolutiva? Vontade é um atributo essencial para todo mundo. Tá? Algumas pessoas têm patologias da vontade. E algumas pessoas têm patologia da vontade não por não ter a vontade, mas porque ela é deslocada ou anticosmoética. Então ela prioriza sempre elementos que vão prejudicar, seja ela mesma, seja outras pessoas. Então, a ideia é que, no caso específico da aplicação da técnica da INVEX, é desenvolver essa vontade cosmoética desde o começo. Vai envolver recim, vai envolver interassistência, vai envolver desenvolvimento parapsíquico. Entendeu? Porque lembra-se que a gente está falando aqui não só da parte neuro, mas a parte da invexologia. Tá, então seria essa volição evolutiva para priorizar até essa neuroinvexologia desde cedo, né? A utilização dos veículos e de tudo da vida humana
evolutivamente. Sim, porque a rigor a técnica da INVEX é desenvolver essa evolução evolutiva já desde o início da vida. Ok. Tá? Agora, Juliana, queria perguntar? Quem está perguntando? Claro, vai, pode perguntar. Então, parabéns pelo verbete. Né? Eu achei bem interessante porque é uma coisa que ele estuda e uma coisa que ele pratica. Então, eu achei ótima essa junção. Belo sinergismo, né? Foi sinergismo total. Na página 33, em Principiologia, na terceira linha, você pode explicar o princípio do exemplarismo pessoal inversológico e o princípio do posicionamento pessoal aplicado na INVEX? Perfeito. Essa questão, assim, é importante na questão da INVEX porque, primeiro, o princípio do exemplarismo pessoal. Você vai ter uma atividade, uma atuação que vai ser expressa pelo seu exemplo. Na questão do inversor, ele vai estar priorizando a juventude desde cedo. Essa é a grande ideia da questão da INVEX. Então, ele vai atuar por esse princípio do exemplarismo. A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas não necessariamente priorizam o mais lúcido desde a juventude. Às vezes não priorizam nunca o mais lúcido. Então, essa vivência tem a ver com a questão da INVEX. Então, tem muitos termos aqui que envolvem a questão da INVEX em si, não necessariamente a parte neuro. Claro que a gente sabe que se expressa através do cérebro, porque a gente está no intrafísico. Mas é importante que todas as pessoas interessadas em estudar INVEX, sejam investidores ou não, entender essa questão do exemplarismo, porque nós existimos, nós atuamos com a INVEX na contracorrente. Querendo ou não, a gente vive ainda num planeta hospital, caminhando para a escola, mas ainda está devagar. Então, o exemplarismo é uma ferramenta essencial. Isso faz com que a gente se cobre mais, mas cobrar no sentido desdramatizado, de tentar sempre ir crescendo. E nesse sentido tem o princípio do posicionamento pessoal aplicado na INVEX, porque é um posicionamento desde cedo, considerando que, em geral, ao seu redor, aquilo não está predispondo à lucidez. Por exemplo, na minha juventude, eu tive que escolher uma série de coisas. Não era o mais escolhido estudar ou pensar em parapsiquismo. Não, muitas vezes até no tipo de chacota, mas assim, a questão do exemplarismo é você ir firme naquilo que você quer. Ou mesmo neurociências, vamos pensar. A maior parte dos meus colegas, na verdade, não consideram o estudo da conscienciologia e muitos, na verdade, não querem saber ou ridicularizam esse fato. Muito embora vários deles tenham experiências que a gente sabe que envolvem um certo parapsiquismo. Então é a questão do posicionamento. Porque INVEX, basicamente, é você se posicionar e tentar consolidar o curso intermissivo e tudo isso. Obviamente não é só a INVEX que faz isso, mas aqui a gente está falando da INVEX. Ô, Juliana, aqui na fatologia, na linha 6, você coloca aqui na página 32, né, a página principal, a reestruturação das convicções neurais na manifestação consciencial do inversor. Poderia comentar? Claro, claro. Isso é um assunto que eu tenho conversado muito com o professor Roberto Almeida. Isso aqui é convicções neuronais. Como nós existimos na dimensão intrafísica, nos manifestando por um soma, que tem o cérebro, existem muitas convicções neuronais que são, na verdade, aqueles pensamentos que são arraigados. É convicção da pessoa. A questão é, a pessoa está apta ou não a reciclar uma convicção neuronal? Ela quer reciclar? Porque às vezes é fácil dizer, não, eu quero reciclar esse traço, mas assim, em último grau é mudar o seu próprio cérebro, como ele funciona. Claro que a consciência está acima disso. Então, só voltando aqui à frase, né? Reestruturação das convicções neuronais na manifestação consciencial do inversor. Então, na questão do inversor, desde cedo, ele tenta reciclar o próprio cérebro, criar novas sinapses. Porque toda vez que a gente reorganiza, a gente está fazendo isso. E muitas vezes a gente fica refém de convicções neuronais, porque tem aquela ideia fixa. Isso é importante estudar, o mindset. Ou seja, tem pessoas que são fixas, não gostam do erro, não gostam, tem que ser daquele jeito, são muito rígidas, fixas. Isso atrapalha tudo. Na vida, na SOCIM, que a gente considera, não está estudando conscienciologia ou na ciência convencional, isso já é prejudicial. Quando a gente começa a pensar em conscienciologia, ainda é mais prejudicial, porque tudo nosso é quebrar aquilo e crescer e construir. Então, está bem claro, assim, na proposta do teu verbete, a questão de conciliar o abertismo com o monodeísmo sadio. Né? Porque o cara tem que ter abertismo, mas principalmente na conscienciologia ele tem que ter um modo de funcionar constantemente se renovando, mas assim, com a convicção também, se renovando a convicção. Isso tocou num ponto muito importante, porque esse é um dos caracteres fundamentais da conscienciologia. Por que a gente considera a ciência, em último grau? É uma autociência. Sendo autociência, a verdade ela é relativa. Então eu tenho que ter vamos dizer assim, um monoideísmo, no seguinte sentido, que eu tenho que perseguir um fato.
minha evolução, por exemplo. Mas é dentro de uma flexibilidade cosmoética aquilo ali. Então, se eu chego no momento que aquele meu traço já não é o mais adequado, eu vou reciclar aquilo. Então, essa visão da verdade relativa de ponta, aplicada à própria pessoa, é basicamente isso. Tá? Juliana, parabéns pelo verbete. Como você mesmo disse, é um verbete que não fica só para o investidor, quem aplica a técnica da invexologia, mas também para nós aqui da técnica da Ressex, porque ainda somos passíveis ao porão consciencial, e ele está bastante pertinente para que nós também, os adultos, usem aqui o conteúdo do seu verbete. Para assim contribuir, você falou em questão de demência, tem um livro, Neuropsicologia, que está inserido na bibliografia do verbete Interação, Postura Física e Holossoma. Tá? É um livro técnico, mas quem quiser se aprofundar em relação a demências, ele é rico nesse assunto. Juliana, em pensenologia, na página 32, a superação, na segunda linha, a superação do holopensene hedonista na juventude. Pode explicar aí como ocorre esse processo da superação? Sim. Primeiro, agradecer essa referência. Assim, eu poderia ter colocado mais referências, mas eu tentei meter alguns específicos, porque realmente, eu obviamente não cobri a referência bibliográfica para isso. Então é importante, sempre que alguém puder sugerir mais livros para estimular as pessoas, ainda mais bibliografia que está em português, livros, isso vai ajudar bastante. Então é sempre isso muito bom. Essa questão da superação do holopensene hedonista na juventude, isso é uma coisa que já vem sendo discutido bastante, inclusive aproveitar esse momento para até falar o seguinte: existe uma publicação muito boa sobre inversão existencial. Obviamente o professor Valdo propôs isso nos 700 experimentos, mas tem um livro, Inversão Existencial, de vários pesquisadores. É um livro excelente, eu vou até mostrar aqui para vocês. E é importante que vocês levem em consideração, quem tiver mais interesse na inversão existencial, vai poder aprender bastante e vai discutir muito sobre essa questão da superação do holopensene hedonista. A questão é a seguinte: hoje a gente vive numa sociedade, ou melhor, num mundo que, em geral, predispõe a você ter acesso aos prazeres. Não que o prazer, ou seja, você ter uma satisfação, isso é negativo. A questão é viver por isso. E muitas vezes não aplicar a própria cosmoética a esse hedonismo. Porque, por exemplo, quando eu estudo, muitas vezes eu tenho prazer, isso não é nenhum problema. Então, o problema não é ter esse prazer, mas assim, esse holopensene hedonista é muito do aqui e agora, é o viver agora, porque tem que ter esse prazer imediato, é sem ter uma noção de que a sua vida, você tem uma programação existencial, você tem uma série de assistências que você precisa fazer a outras pessoas, reciclagens, tudo isso dentro de um panorama de evolução pessoal. Então, na Invex, isso é preconizado, essa superação do holopensene hedonista, que muitas vezes afeta o jovem de forma mais intensa do que na adultidade. Não é que é sempre assim, mas é que na juventude você está em desenvolvimento, é cada vez mais importante você estar participando dos grupos, nessa gregariedade, você tem os grupos sociais. Então, tudo isso acaba predispondo a pessoa a entrar em certos comportamentos de grupo que hoje, em geral, a maior parte é mais negativa. Uma preocupação só com o corpo, ou só com prazer, o uso de drogas, porque tudo isso dá um prazer imediato. E existe um problema depois, mas não se preocupa com isso porque é depois. Então, isso é fundamental na questão da Invex. E na questão da neuroinvexologia, isso faz sentido porque muitos desses prazeres estão ou condicionando o cérebro a uma conduta que vai te atrapalhar, ou literalmente está fritando o seu cérebro, como é muito comum em uso de drogas. Tá? Respondeu mais ou menos? Perfeito. Dúvida que eu posso continuar aqui? Pode, claro. Por gentileza. Na página 33, em parapatologia, explique aqui nos livros de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha as interfusões cosmoéticas entre o cérebro do assistente intrafísico e o paracérebro do amparador extrafísico, gerando homeostasia holossomática. Expande um pouco mais. Claro. Aí, se você tem alguma experiência. Eu sei que você é dedicado às dinâmicas. Sim. Por gentileza. Então, isso é bastante bom pensar. Tem um verbete, inclusive, que a professora Malu Balona apresentou sobre biparacerebralidade, que vale a pena levar em consideração nisso. Mas vamos expandir aqui.
Muitas vezes na sua manifestação, principalmente quando você está numa atividade interassistencial, você tem um contato com o amparador, porque há uma função ali, você está fazendo uma reciclagem. Isso faz com que você acople com esse amparador. Pouco a pouco, aumentando essa sua afinidade, existem essas interfusões. E veja, quando isso acontece, em geral, você tem dois sistemas, eles se fundem momentaneamente, e você absorve parte dele, ele absorve parte de você. A ideia é tirar a casquinha dessa experiência. Porque se dá contato com o amparador, pelo menos eu posso dizer da minha experiência, toda vez que eu estou em contato com o amparador numa tarefa essencial, eu fico mais inteligente. Depois acaba, eu não fico tão inteligente, mas pelo menos eu trago alguma coisa para o meu dia a dia. Então a ideia é usar isso. E existem vários fenômenos para acontecer. Existem dinâmicas, mas não é só na dinâmica. Você está escrevendo o verbete, isso acontece. A própria TENEPS, isso, exatamente. Esse era o último exemplo que eu ia dar, porque é um laboratório mais interessante. Porque você tem aquelas fusões, aquilo faz com que realmente você seja uma consciência plural. Porque você começa ao corpo, você cede momentaneamente. Isso faz com que você tenha mais recursos. As duas situações que mais me permitiram ver isso é durante a prática da TENEPS e na docência conscienciológica. Em alguns casos, assim, certas coisas, por exemplo, na explanação que eu fiz, eu não tinha ideia daquilo. Mas não era um transe. É que você tem inspiração, você vai falando aquilo ali e você você aprende. Então, na verdade, aquela aula estava sendo, foi uma aula para mim também. Né? Então, assim, tem que aproveitar essas questões. Então, a manifestação do parapsiquismo, a interação com o amparador, ela é muito mais benéfica, às vezes não é que ela é mais benéfica do que a gente imagina, eu acho que todo mundo imagina que é muito boa, mas às vezes situações mais simples a gente não vê a repercussão daquilo. Então essas conexões lúcidas sempre vão favorecer. Tudo bem? Então, né, você já até explicou aqui, então isso está dentro daqui na penúltima linha da parapatologia, a paraneuroplasticidade. Então esse processo ocorre esse item aqui, a paraneuroplasticidade. Você falou de que fica bem, tirando a casquinha, fica bem mais inteligente com toda essa experiência. Tem a ver com isso. E tem a ver o seguinte, com a determinação da neuroplasticidade por aspectos multidimensionais. Compreende isso? Assim, o fato de você estar interagindo com o amparador, aquilo vai predispor a uma plasticidade. Então, assim, eu uso a neuroplasticidade, mas eu não estou vendo com a visão intrafísica, estou vendo com fatores multidimensionais, parapsíquicos que estão conduzindo àquela plasticidade. Está projetando aí para uma paragenética futura também, né? Exatamente, porque você começa a interagir mais. Será que isso não vai ajudar mais a questão do macrosoma, ou favorecer algum tipo de trabalho com o amparador? Né? A gente vê o caso, por exemplo, o caso do professor Valdo, que discute muito a questão da condição de pré-mãe. Claro que é uma situação diferente, mas veja, está favorecendo a conexão ali dos dois, daquela fisiologia. A ideia é a gente aproveitar isso que está em contato com amparadores, que em geral estão no nível, pelo menos com lucidez maior do que a gente, para poder, digamos, moldar o cérebro, porque é como se fosse argila, vamos pensar assim. Super simplificada essa analogia. Mas é usar, digamos, ideias mais avançadas para ir moldando aquilo. A gente tenta, né? Juliano, aqui na página 36, na odologia neural, você colocou uma hipótese de pesquisa. Eu sei que é hipótese de pesquisa, mas você poderia falar um pouquinho sobre esse contexto do inversor aqui? Posso sim. Essa questão da odologia neural, a odologia, na verdade, é o estudo do circuitaria das conexões no próprio cérebro. E eu vou ler aqui a hipótese, porque aí a gente expande e todo mundo fica sabendo. Né? A poda sináptica, fenômeno neural de reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, atua na eliminação de circuitos neurais, selecionando sinapses específicas no indivíduo. A hipótese de pesquisa é no contexto do inversor existencial. A poda sináptica atua facilitando a expressão de ideias inatas e comportamentos profiláticos. Pensa bem, na condição do inversor, muitas vezes na juventude ou na infância, ainda sem muitas informações ou uma vida social, o que acontece? A pessoa começa a falar de algumas ideias inatas que ninguém sabe como aquilo surgiu. Então, genericamente, você fala, não, é ideia inata lá do menino. Mas o que é aquilo ali? Será que essa manifestação, essas podas sinápticas, será que está sendo selecionado áreas que vão ser mais ativas, que vão predispor a própria INVEX? Então, isso que é importante. A poda sináptica acontece para todo mundo, isso não é um fenômeno de inversor, não tem nada a ver. Mas é uma seleção de neurônios. Se você está usando melhor o cérebro, será que isso não afeta? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha mais energia, nosso energossoma fica melhor. Muitas vezes a gente não leva em consideração o que a gente está mexendo no cérebro ou no corpo físico.
né? Por exemplo, e a sinalética, como é que isso afeta? Porque é extrafísico, mas você sente através do sistema nervoso. Né? A gente tem várias técnicas de autocontrole do sistema nervoso, mobilidade física vígio. O que é aquilo? Será que é só físico ou favorece uma relação extrafísica e intrafísica? Então, no caso dessa hipótese, a gente começar a estudar o seguinte: como essa manifestação das ideias inatas tem relação com essa questão das podas neurais, ainda é muito difícil métodos específicos para estudar. Tá? A gente não tem ainda muitos recursos, mas é importante o registro dessas ideias, que ao longo do tempo, com as informações das ciências convencionais ou melhoria dos nossos equipamentos que a gente usa na Conscienciologia, a gente pode até começar a pesquisar mais seriamente. Hoje é mais do ponto de vista de uma revisão bibliográfica e, por lógica, propor essas ideias. Tá? A princípio faz sentido que isso aconteça, mas assim, a demonstração a gente precisaria entrar em áreas mais de neurociência, que hoje a gente não tem recurso, mas... Então não sabe direito como que isso acontece? Não, se sabe bem como, assim, não sabe 100% como a poda neural acontece, isso não é a Conscienciologia que fala, a neurociência, a gente está estudando isso. Tem marcadores bioquímicos para isso, então existe essa seleção. É toda uma cascata bioquímica que vai selecionar o neurônio ou não. A questão é a seguinte: como você tem redução dessas populações, vamos pensar aqui, tem áreas do cérebro que são áreas que controlam as emoções. Tanto controla a emoção, como faz a emoção ser expressa. Será que, no contexto de uma pessoa que está tentando ter um controle, ou pelo menos um equilíbrio entre cognição e emoção, será que eu não estou predispondo áreas do cérebro que controlam as emoções, que vão favorecer isso, em detrimento a áreas, por exemplo, que fazem você ter uma expressão assoberbada das emoções? Né? A gente tem um cérebro nosso, não é um cérebro nosso, não é uma parte do cérebro que tem a ver com emoções. Então, a tendência é que tem um equilíbrio entre uma área do cérebro que controla essas emoções. Então, se sabe que isso acontece. A questão é propor o seguinte: se na INVEX a expressão é esse autocontrole maior, qual é a contraparte do cérebro? Porque os investidores têm um cérebro ali. Eu só queria comentar que a gente vê isso nos cursos de campo, né? Quando tem a reconfiguração sináptica, assim, quando são encaminhadas algumas companhias que você tem, isso é um tipo de poda parasináptica, digamos assim, que você sai de lá já pensando, já com outro nível de pensenidade, que foram tiradas companhias, ou seja, conexões pensênicas, que você já não tem mais, foi uma certa poda, né? Então, só por uma questão de definição, veja, é uma poda, mas é a poda dessa cablagem, dessa conexão com a consciência. Quando a gente fala da poda sináptica, é uma redução da sinapse que está no seu cérebro físico. Claro, se você desconecta, vamos pensar que eu estou acoplado na consciência que tem um monoideísmo depressivo. Vamos pensar uma coisa bem genérica. E eu fico pensando naquilo. Então eu crio sinapses para isso. Quando eu retiro essa consciência e eu consigo me manifestar de forma mais livre, eu paro, e isso vai reduzindo. É só para a gente ter essa visão mais clara, que não significa que tirar a consciência faz a poda sináptica. É apenas um processo. A poda sináptica, ela ocorre de modo devagar? Qual é o timing disso? Ela acontece em geral, eu estava até relendo um estudo, tem já evidências que até 26, 28 anos ocorre. Mas existem momentos que aquilo acontece mais, em algumas fases do desenvolvimento infantil, por exemplo, nos primeiros anos, que a criança está aprendendo a andar, começa a falar, tudo aquilo, há um aumento da poda sináptica. Tá? Depois, na adolescência, são momentos de pico de desenvolvimento. Entendi. Tá? Então, assim, ela acontece ao longo desse tempo, mas tem momentos de maior expressão, que são momentos-chave, inclusive, para a INVEX, que é na infância, em alguns momentos que está aprendendo a questão psicomotora, por isso que eu faço da neuroinvexologia pediátrica, e depois na adolescência. Então, são dois pontos importantes disso. E depois, a tendência é que não ocorra mais essa poda sináptica. Agora vamos lá. Na última linha da fatologia, na página 33, ele pergunta por que a cognição social é ampliada no Greenvexis. Perfeito. Ainda bem que perguntaram isso, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tive muito tempo de experiência atuando em Greenvex, em Natal. Isso foi uma das experiências mais importantes que eu tive ao longo do meu desenvolvimento para estimular em relação à Conscienciologia, porque era um momento que eu podia ter muita troca de informação, vivência. Isso ajudou bastante. A questão da cognição social é essa capacidade de compreender os outros, a empatia, entender as relações humanas através do próprio cérebro. Ela é ampliada no Greenvex porque é um grupo de pessoas intermissivistas, em geral, são colegas de alguma forma, ou do mesmo curso intermissivo, ou pelo menos de algumas vidas. Os meus colegas do Greenvex Natal, certamente eu já tive contato em diversas vidas. Vários moram, inclusive, em Foz do Iguaçu agora. Então, com isso, eu pude ampliar um pouco essa noção da empatia, essa noção de entender o outro. A vivência em Greenvex para o investidor
mas isso não é uma regra, mas eu considero por causa da minha experiência, ela é fundamental na maturação, no entendimento dessa aplicação da INVEX. Porque você está com seus pares ali discutindo como é difícil aplicar isso. Então, isso ajuda. Agora, na parafatologia, página 33, última linha. Você pode exemplificar o parapsiquismo influenciando a epigenética no desenvolvimento neural? A epigenética é uma área científica, porque assim, a genética ela controla a expressão de uma série de genes e por questões de proteínas e elementos de sinal na célula que vão definir a própria pessoa. Então, você tem a sua genética. A epigenética é um campo de estudo que mostra que o próprio ambiente afeta como a genética está sendo expressa. Então, nesse caso especificamente, é mostrar que a manifestação parapsíquica ela vai começar a influenciar como fica a expressão genética. Por quê? Se no mosaico parapsíquico eu vou ter novas áreas cerebrais desenvolvidas, ou melhor, não vou dizer novas áreas, mas assim, se aquilo está moldando o próprio cérebro, a minha genética está sendo expressa ali. Só que não é simplesmente a minha genética, é a expressão da paragenética. Basicamente, essa frase resume como a paragenética afeta a genética, ou seja, o parapsiquismo vai afetar o corpo e vai direcionar como a genética vai ser expressa. Então, tem pessoas, às vezes, que podem ter uma predisposição na família e não desempenha nada daquilo. Todo mundo tem um problema físico, mas aquela pessoa tem um soma maceteado. Por quê? A condição parapsíquica multidimensional está conduzindo como a genética dela está sendo afetada. Agora, Juliano, na página 32, em teoriologia, na segunda linha, você pode definir a teoria da estabilização pensênica? Beleza. Essa teoria, na verdade, o crédito vai para o professor Roberto Almeida. Na verdade, o professor Valdo fala disso também, mas eu discuti bastante com o professor Roberto Almeida, porque basicamente a consciência, vamos pensar na consciência patológica, isso vai ficar mais fácil de entender. Ela está desorganizada no extrafísico. Quando ela vem para o intrafísico, ela vai se manifestar por um cérebro, ela vai ter que estabilizar naquele cérebro. Então, é essa a questão. Então, quando você ressoma, a consciência, ela, pelo restringimento, esse restringimento é uma estabilização até certo ponto. E aí, se você vai aplicar reciclagens, você consegue fazer um trabalho assistencial, um trabalho evolutivo nesse ponto. Então, é que o renascimento, o uso de um corpo físico, ele estabiliza. Então, se você reciclar, quando você voltar para o extrafísico, você vai expandir mais, e depois você vai ter um outro restringimento. Então, é como se fosse uma explicação fisiológica da importância dessas várias vidas. Então, você restringe, aquilo vai... A consciência muito patológica no extrafísico fica pensando, fica preso, refém daquela pensenidade na baratrosfera. Então, muitas vezes, ressomar esse restringimento é uma bênção nesse caso. É como se fosse uma jaula. E nessa jaula ela pode reciclar. Claro que é o livre-arbítrio. E aí, assim, por diante. Então, isso é uma área que se estuda bastante, tenta se desenvolver na área da neuroconscienciologia. Então, a gente tem um colégio invisível e um dos temas que se discute é esse. Agora, Juliano, na definologia, você poderia resumir o estudo da neuroconscienciologia? Tá, neuroconscienciologia é o estudo, na verdade, da manifestação da consciência através do cérebro humano. Então, a ideia é estudar como aquela consciência está sendo manifesta através do cérebro. E aí todas as decorrências disso. Como é que é isso, como é que é refém do cérebro, como é que usa melhor. E ela pergunta também, assim... E tem um verbete, tá? Desculpa. Sim, o verbete do professor Roberto Almeida. É. E ela pergunta, assim, por extensão, né? Aqui na fatologia, aquela hipótese, né? Se você poderia explanar sobre a hipótese do estudo da inversão existencial favorecer a maturescência do sistema nervoso central. O que a gente falou que é exatamente isso. Como a INVEX você vai predispor a uma série de comportamentos mais evolutivos, numa fase que o cérebro está amadurecendo, então aquilo vai combinar. Né? É uma confluência entre a vida consciencial e a vida somática, vamos colocar em resumo. É. Agora, também na fatologia, na página 33, ela pergunta, pede se você poderia falar sobre o emprego da tecnologia como treino neurocognitivo cosmoético. Perfeito. Hoje já se usa uma série de tecnologias para melhorar o desempenho do cérebro físico. Vou dar um dos exemplos disso. Existe uma técnica chamada neurofeedback, que basicamente é você colocar eletrodos no seu paciente e você vai ver as ondas cerebrais dele. A partir daí, você tira um retrato. E você pode ajudar aquela pessoa a começar a ativar áreas do cérebro que ela não ativava antes, ou aumentar um nível de frequência cerebral naquela área ou em outra.
Uma dessas técnicas, por exemplo, é fazer com que a pessoa controle o aumento da circulação sanguínea na região frontal. Isso melhora o foco. Então, já é possível usar uma série de tecnologias para melhorar o cérebro físico. E você não fica refém disso, você fica autônomo. Mas é como se você treinasse o seu próprio cérebro. Então, isso é uma questão interessante. Usar tecnologias, se for o caso, para aprender. Agora, tem tecnologia que não precisa disso tudo. Por exemplo, ir no holociclo fazer fichamento. Uma técnica fora de série de autocontrole. Parece que não, mas isso é fundamental. Fazer cosmograma, associação de ideias. Isso é uma tecnologia conscienciológica fabulosa para o cérebro. Técnica da imobilidade física vígio, controle do sistema neurovegetativo. Conheço pessoas que não conseguem passar 15 minutos. Né? Então, saiu um artigo agora recente falando sobre a dificuldade das pessoas ficarem em silêncio porque elas não conseguem ficar com elas mesmas. Porque não, eu preciso pensar em alguma coisa. Porque senão ela começa a pensar no que está errado. Então, a tecnologia é fundamental. Eu falei de uma tecnologia mais avançada, mas uma folha em branco já é suficiente se você souber fazer. Com certeza. Os laboratórios conscienciológicos todos servem e entra isso. para a tecnologia junto. Vamos lá? Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, se você falou do laboratório, da imobilidade física vígio, né, e da dificuldade da pessoa passar alguns minutos só com ela. Você já pensou alguma coisa a respeito do laboratório serenário, que a pessoa fica 72 horas sozinha? Certamente, isso é um laboratório radical mesmo, porque vai ajudar a pessoa a aprofundar nela mesma. Então, assim, eu nunca fiz o serenário, mas eu vejo como uma técnica fundamental. Tanto é que tem, em algumas referências aqui, referência a isso. Quando eu falo da técnica... Deixa eu só ver aqui para vocês. Quando eu falo a técnica do megaconhecimento, depois eu falo mais sobre isso. Mas a questão fundamental é que, se a imobilidade física vígio já é uma técnica difícil, a do serenário também. Agora, ela predispõe a um aumento da lucidez muito grande, né? Sim. É bom até ver se alguém já passou para o laboratório que possa dar o depoimento. Mas, em termos de autodesenvolvimento, eu vejo como uma técnica fabulosa. Eu já passei pelo laboratório, eu acho que realmente ajuda muito a gente a ficar mais assentado, assim, né, mais tranquilo. A outra pergunta é na página 34, efeitologia, terceira linha. Mudando radicalmente de assunto, o efeito neurocognitivo do ciclo menstrual na jovem inversora. Se você puder comentar. Claro, isso é um aspecto importantíssimo para a gente pensar, porque a gente sabe que a execução de qualquer questão no soma masculino e no soma feminino existe algumas diferenças. Uma delas é exatamente o ciclo menstrual. Existem já evidências, por exemplo, do ponto de vista de neurociência, tem muitos artigos falando sobre os efeitos neurocognitivos do ciclo menstrual. Existe afeta. Primeira coisa para a gente entender, afeta o humor em algumas mulheres. E o humor vai afetar a cognição, as coisas não são separadas no cérebro. Tá? Então isso é importante levar em consideração quando a gente está estudando, no caso, que é a neuroinvexologia, a gente quer tratar da neuroinvexologia ginossomática. Porque vai haver aspectos que vão influenciar. E a pessoa tem que aprender a tirar partido disso. Tá? Em alguns momentos, saber usar, inclusive, o próprio ciclo, porque tem pessoas que também ficam reféns do próprio ciclo, ou da TPM. Com isso, eu não estou dizendo que não existe, tá certo? Nem posso discutir muito isso, não é do meu sono essa questão. Veja bem, hein? Exato, exato. Mas isso é importante a pessoa pensar sobre isso, porque a pessoa controla o próprio corpo físico. É claro que o corpo físico também vai afetar a consciência. E a gente não pode simplesmente banalizar esse fato, ele afeta. Então é ver como tratar isso. Então tem oscilações de atenção, oscilações da própria cognição. Mas isso não torna isso pior ou melhor. Isso torna que o corpo feminino ele é diferente e precisa ser estudado mais isso. Então uma das áreas que precisa ser desenvolvida é esse estudo da ginossomática. Porque a fisiologia tem algumas diferenças. E alguns benefícios. Quando eu falo diferença, parece que é só porque é ruim. Não. Tem benefícios também. Tá certo? Tanto homens como mulheres têm, tá certo? A percepção da mulher, a questão empática, em geral, é superior. E veja, assistência é empatia. Então, quando eu coloquei isso, é para chamar a atenção, que é um aspecto fisiológico importante, afeta o cérebro também, e afeta a consciência. A gente precisa levar isso em consideração. Tá bom? Agora, na página 32, na fatologia. Na verdade, na parafatologia, quarta linha. Você poderia comentar a antecipação da TENEPS acelerando o ortocentramento neurológico? Perfeito.
Quando a gente fala de antecipação da TENEPS, é porque no contexto da INVEX, geralmente se fala na antecipação da TENEPS, que em geral se colocava muito essa questão de começar a partir da fase executiva, mas hoje isso é uma coisa que já tem vários exemplos diferentes disso. Veja, a pessoa aplicando a INVEX, ela pode antecipar a TENEPS para a fase ainda preparatória, uma idade ainda muito jovem, que o cérebro não está em desenvolvimento. Então, essa antecipação, vamos pensar, eu antecipo a TENEPS, eu vou então ter uma técnica diária de conexão comparador que vai estar lá numa interfusão comigo. Isso vai favorecer a minha maturescência, que é aquela hipótese que a gente estava dizendo, que a TENEPS vai favorecer uma série de outras aplicações do cérebro. Se eu estou ainda com o cérebro em desenvolvimento, isso tende a ser ainda mais eficiente. Pode ajudar. Esse ortocentramento é você estar no equilíbrio desse cérebro físico, sem excessos emocionais, ou até mesmo cognitivos, quando a pessoa é obcecada com a ideia, por exemplo, pensa muito sobre aquilo e tudo mais, e aquilo acaba prendendo a pessoa. Não permite esse universalismo. Ok. Você quer perguntar? Alô. Eu queria que você explicasse ali na Principiologia o princípio webiano do Fire Together, Wire Together. É que existe um princípio, o Lady Hebb, que é Donald Hebb, foi um psicólogo canadense muito importante. E um dos princípios dele é que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Ou seja, a formação sináptica. Nesse sentido, da neuroinfecciologia, dizia o seguinte: se você está, então, atuando, conduzindo, ou fazendo disparar as redes sinápticas que vão predispor um comportamento mais rígido, aquilo está sendo fortalecido. Então, é só a gente levar em consideração, isso tem a ver com aquele garbage in, garbage out, no sentido que, o que você está priorizando no seu cérebro? Se você está usando as redes que vão te dar mais benefícios do ponto de vista evolutivo. Claro que o que vai ser o mais evolutivo vai depender de consciência para consciência, mas do ponto de vista geral é isso, é predisposição, é escolher o que é melhor. Geralmente a gente considera o corpo como ele acontece, não posso fazer nada, mas aqui é um pouco mais subversivo, é assim, vamos moldar o corpo de acordo que seja melhor para a nossa manifestação. Agora, Juliano, na parafatologia, 7ª linha, ele pede que você comente as antecipações evolutivas demonstrando a manifestação paracerebral sadia. Perfeito. A manifestação paracerebral sadia, nesse caso, é basicamente a manifestação da consciência e não sendo refém do cérebro. Então, se ele está antecipando, ele está colocando mais a identidade consciencial dele do que simplesmente a faixa etária. Então, se a pessoa já tem priorizações mais desde cedo, não é uma questão... a consciência está se expressando. E, nesse sentido, a gente fala do paracérebro se manifestar. Porque ali é a consciência que está se manifestando. Não é refém do corpo físico. Agora, ele pergunta se existe algum estudo sobre a glândula pineal e sua relação com o parapsiquismo e o acesso a outras dimensões. A glândula pineal ela foi estudada dentro do contexto de entender essa questão do parapsiquismo, porque é tido como terceiro olho. Existem alguns estudos mostrando que ela tem mais ativação em pessoas com parapsiquismo. Agora na conscienciologia, que a gente esteja fazendo uma pesquisa propriamente disso, que eu conheça, laboratorial não. Mas existem grupos que estudam isso dentro se não me engano, dentro da própria Associação Médica Espírita, se estuda as questões da glândula pineal. Agora, Juliana, eu estou lembrando que tem um artigo, se não me engano, da professora Thaís Lima. Esse artigo, acho que ele foi publicado no Journal of Conscientiology ou na revista Consciência. E ali tem uma abordagem, quer dizer, não, isso é antigo, não é nenhuma pesquisa laboratorial recente, é uma abordagem, um panorama sobre o assunto. Porque é interessante, né? Porque tem pesquisadores que dizem que a glândula ela é maior, parece que já foi feito alguma... Sim, no livro Projeciologia tem referência a isso, mostrando que a glândula pineal em hindus ela é maior do que em britânicos, que não teria essa vivência mais multidimensional. Isso, exato. Existe na pineal a formação de alguns cristais de apatita, algumas calcificações nesse caso, não calcificações, mas são algumas sedimentações de apatita. E o que acontece? Parece isso ter alguma relação com o desenvolvimento parapsíquico, mas a gente não sabe o que é, o porquê. Aí o problema é que, como não se sabe, gera margem a uma série de especulações místicas às vezes, e aí né? Não é esse o ponto, né? Claro. Porque não é esse o ponto. E também existe o fato seguinte, que é possível fazer a retirada da pineal em alguns casos.
Então eu não posso dizer que aquilo é a glândula do parapsiquismo, porque senão eu tirei a glândula e não tem mais parapsiquismo. Então não é essa a questão, mas que parece que ela tem uma relação, sim, tem. Agora, a gente não sabe exatamente qual. Isso também, desde muito tempo, até pela localização dela no centro do cérebro, parece ter relação. Tem técnicas de clarividência, técnicas de projeção que envolvem estimular a pineal. Então, assim, se estuda, mas assim, ainda não há muitas constatações. Mas, da minha experiência, parece que tem relação, sim. Agora, só não sei ainda explicitar qual é a relação. Tá? Porque a gente precisa de mais estudo sobre isso. Então, eu sei que dentro de alguns pesquisadores médicos que têm uma orientação que envolve certo espiritualismo, eles tentam estudar isso. Mas eu hoje não sei do que está sendo feito especificamente. É uma pesquisa bem difícil, né? É bem difícil. Complexa, nossa. Porque por mais que eu estude com a ressonância magnética, por exemplo, o problema é como eu vou colocar isso dentro da máquina e fazer. Agora tem a parapsiquismo. O máximo que eu posso estudar é ver se quem tem parapsiquismo, aquilo é maior ou menor. Mas ainda assim é uma correlação, não está me dizendo muita coisa. Não é tão conclusivo assim. Entendeu? Então vamos ouvir o parapsiquismo, independente ou não de saber a opinião. Mas se alguém souber, vamos lá. Vamos em frente. Agora, na parafatologia, na terceira linha, você poderia dar exemplos sobre a sinalética energética parapsíquica pessoal, auxiliando nas escolhas evolutivas desde a infância? Sim. Essa questão é interessante, e isso, ponto geral, é porque você, com o desenvolvimento do parapsiquismo, você vai ter intuições do que é melhor ou pior. Eu, ao longo da minha vida, tive intuições em termos de grupo para participar, colegas, ou saídas, ou coisas a priorizar, o que não era para mim, aquilo não fazia sentido. Então, o que eu tive muito era inspiração, era ideia, eu sentia banho de energia, tá certo? Ou alguns tipos de sinalética, como a palpitação no ouvido. E eu comecei a mapear isso. Isso fez sentido para mim, me ajudou a escolher algumas coisas. Tá? E muitas vezes, eu até digo o seguinte, muitas vezes só fui entender depois que passou o tempo, que aquilo realmente funcionou. Eu não vou dizer que é 100% luz, eu já sei o que está acontecendo, não. Mas ó, não é bem por aí. Como eu já sei disso, eu não faço, por exemplo, eu não vou, ou escolho um outro local, até em relação ao meu doutorado, as viagens que eu fiz lá fora. Então isso me ajudou muito desde pequeno. Agora, claro, o parapsiquismo também me gerou repercussões. Na infância, eu estava até essa semana conversando, até por questão do círculo mental somático, sobre parapsiquismo na infância, eu estava discutindo na minha casa com familiares que trabalham com conscienciologia, e a gente começou a ver que em algumas fases da infância havia muitas brigas dentro de casa, e a gente não sabia o que era. Depois a gente foi estudar e entendeu, nada mais era do que manifestações do parapsiquismo ali. Porque a gente tinha um local que a gente tinha, que tinha muito bagulho, muito problema, e correlacionou exatamente com os picos de problema. Então, nesse sentido, é que desde a infância você é afetado, todo mundo tem parapsiquismo. A questão é que se você usa para o seu benefício, você não vai entrar em certos problemas que você poderia entrar. Então, eu tenho experiência em alguns casos desse tipo, não foi todas as minhas escolhas que foram assim. Agora é bom cada um pensar, será que você não tiveram inspirações providenciais, aquilo que te ajudou ao longo da vida? A gente tem muitos relatos, né? A gente se discute aqui na Conscienciologia. É bom cada um começar a pensar nisso. Agora, em tecnologia, na última linha, ele pergunta como se executa a técnica do megaconhecimento. Ótimo isso. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, existe uma referência, até no índice remissivo, à técnica do megaconhecimento. Quando você vai ver, existem 5 técnicas que entram nessa técnica do megaconhecimento. Então você vai no 700, tem lá no remissivo, tem técnica do megaconhecimento, e tem 5 páginas lá. Quais são essas 5 páginas? Isso tem até a ver com o serenário, vocês vão entender por quê. A primeira técnica, a técnica dos 10 dias de isolamento, a técnica das 50 vezes mais, a técnica da tábula rasa, a técnica de mais um ano de vida e a técnica das últimas consequências cosmoéticas. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Porque eu vejo que a conjunção dessas 5 ideias ajudam bastante a expressão da consciência, a se reprimir. Porque nos 10 dias de isolamento, como a gente estava falando, inclusive com a Rosa, essa questão de você entrar em contato com você tentar se libertar um pouco mais. 50 vezes mais é no conceito de você ser intenso, você repetir, você perseguir essa sua ideia. Né? A exaustividade, que é um aspecto fundamental, inclusive, para você fixar os conceitos. A técnica da tábula rasa é para você poder ter uma expressão que não seja fruto do condicionamento da vida que você já vai vindo. Deixar a consciência se expressar através desse cérebro, mas não ser o próprio cérebro. A técnica do mais um ano de vida ela é essencial para você ver o que é prioritário. Nessa nossa existência, todas elas, mas nessa, cada vez mais fica urgente essa necessidade da priorização. A gente pode fazer um bocado de coisa, inclusive na conscienciologia.
Então, assim, mas o que é o prioritário para você? Né? Essa questão do auto-absolutismo. Então, nessa técnica mais uma de vida é importante. Tudo isso que estou falando tem nos 700 experimentos, tem na enciclopédia. E é bom vocês pensarem, será que faz sentido? Mas veja, a priorização, se for ver, dá para ver vários princípios conscienciais. E a técnica das últimas consequências cosmoéticas, que é essa revisitação, e você ir até o fundo e assim, ver por que você está escolhendo certas coisas, o que está enviesando. É o mais cosmoético? Você já faz aquilo que sabe? Então, o mega conhecimento passa por esse conjunto dessas 5 técnicas. Claro que vocês podem adaptar. Eu peguei de uma referência dos 700 experimentos, mas eu vejo que faz muito sentido a gente pensar nisso. Agora ele pergunta na neossinapsologia, na página 34, a primeira linha. Como desenvolver um ambiente neossinaptogênico na própria residência? Bom. Ambiente neossinaptogênico, ou seja, neossinapses. Neossinapses, na verdade, toda vez que você criou uma informação nova, é uma nova sinapse. Então, basicamente é isso. A questão de você ter um ambiente na sua casa, vamos pensar agora pelo inverso. O que seria um ambiente que não vai estimular? Você faz sempre tudo igual, da mesma forma, mas você também não procura crescer. Porque eu posso fazer tudo da mesma forma, dentro de uma exaustividade, e crescer. Porque eu sempre estou buscando conhecimentos novos. Então, se você quer criar um ambiente na sua casa para ampliar o número de sinapses, é o seguinte: como é que está a sua cognição? Técnicas de desenvolvimento cognitivo. Leituras profundas, registro, cosmograma, fazer fichamento para aprender a ter foco. Então, assim, é ver os recursos que você pode ter para sempre estimular seu cérebro a criar novas informações. É o pensamento divergente. Você olha para uma caneta, é importante que você pense 100 coisas que você pode fazer com a sua caneta. Será que tudo bem que ela vai escrever, mas eu posso usar? E isso é uma questão, isso tem a ver com a prova da própria imagística, mas veja, isso é uma forma de raciocínio crítico e estimula a inteligência. Isso é uma medida de inteligência, você conseguir pensar diversas formas para um objeto especificamente. Então é basicamente usar o cérebro. Agora, como você vai fazer isso vai depender. Tem pessoas que gostam de leitura, então vamos procurar aprofundar essa leitura, fazer palavra cruzada, mas não pode ficar só na coisa superficial, entende? Tem que ter desafio. Então a evolução envolve desafio. Então, quer criar um ambiente, sim. Está tudo dominado? Está ruim. O que pode ser mais difícil? É o quebra-cabeça de 500 peças, de 1.000, 2.500, e aí faz o esforço possível. Agora, em crescendologia, nas segunda e terceira linhas, você pode explicar o crescendo nootropismo farmacológico, nootropismo parapsíquico? A nootropia é essa busca pelo conhecimento. Basicamente, quando ele fala de nootrópico, é uma substância, por exemplo, que amplia a cognição. Um sinônimo seria ampliador cognitivo. Na neurociência, da parte da psicofarmacologia, tenta-se descobrir uma droga que melhora a memória e a atenção das pessoas. Hoje a gente ainda não consegue saber que droga seria essa. Tem coisas mais eficientes, como um livro. Essas pessoas pensam em droga ainda. A questão é a seguinte: o nootropismo psicofarmacológico é você usar uma droga para melhorar a memória. E o nootropismo parapsíquico é o uso do parapsiquismo para ampliar sua lucidez e sua cognição. Tem pessoas que usam Ritalina, mesmo sem indicação clínica para isso, porque vai melhorar a atenção. Isso, em geral, não é comprovado e parece que não faz o efeito necessário. Não se justifica a melhora mínima que tem para o risco farmacológico. Para pessoas que não têm nenhum tipo de indicação clínica, é isso que eu estou querendo dizer. Então, hoje existem pessoas, e eu posso dizer o seguinte, que eu conheço exatamente muitas pessoas dentro do meio acadêmico que tomam algumas substâncias dessas para melhorar a cognição, principalmente quando estão escrevendo tese. Como o meu mestrado foi na área exatamente disso, eu vi que alguns remédios que ditos melhoram, na verdade não melhoram nada. A única coisa que melhora é o humor da pessoa que acha que está mais inteligente. Então isso é quase de autoestima, né? Então eu acho que vergonha na cara, estudar é mais eficiente. Então hoje, é importante saber disso, a indústria farmacológica busca drogas que melhoram a cognição. Só que o problema mais sério é que melhorar a cognição através de um remédio, primeiro a gente tem que saber, vai melhorar para onde? A gente não sabe o que é o melhor. Será que ter a memória perfeita e absoluta é o melhor? Não necessariamente. Porque digamos que a pessoa tenha uma memória fabulosa e fique refém da memória. Ela não consegue. Tem algumas pessoas mnemonistas, que têm memórias excelentes, têm dificuldade na vida prática. Porque tudo que ele fala, ele lembra de tudo, aquilo atrapalha. Então, tem alguns casos na neuropsicologia que mostram que a pessoa tem uma memória fabulosa, mas aquilo dificulta a vida dele. Isso não é 100%, tá? Mas é importante pensar nisso também. Melhorar para onde? É relativo. É relativo. E o nootropismo parapsíquico, ele é muito mais interessante, do meu ponto de vista, porque
Porque no parapsiquismo envolve amparadores, envolve cosmoética, envolve lucidez. Claro que nem sempre o parapsiquismo é lúcido, mas nesse caso é aumentar a lucidez através do contato parapsíquico. Então você está envolvendo num movimento que é conscienciológico, que é evolutivo, que isso tende a ser, digamos, o melhor para você naquele momento. Agora, cada um tem que estudar para ver como é que funciona. Não dá para... Esse parapsiquismo que eu falo é com amparador, tá certo? Guia cego não é isso que vai resolver. Gil, eu tinha pensado mais assim, juntando esses dois, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que elas tomam, por exemplo, ketamina, que é um anestésico, para relaxar totalmente o corpo e sair do corpo, ou seja, ter projeções. Só que isso melhora nesse ponto, a pessoa consegue realmente se projetar, mas ela não lembra de nada, porque piora todo o resto do cérebro, né? Sim, quando eu coloquei o crescendo, é no sentido da lucidez maior do parapsiquismo. Agora, no caso da ketamina, as pessoas que usam a ketamina para isso, veja, eu acho que não melhora porque ela sai do corpo. Porque, veja, não resolveu consciencialmente o motivo dela não sair do corpo. Porque você quer sair do corpo, é fácil. Você vem correndo, bate a cabeça na parede e você desmaia. Mas, veja, eu não sei se isso é o melhor. Nesse sentido, assim, útil para a gente pensar. Não, mas porque eu também não acho que melhora. Não, eu sei. Assim, tem muitas substâncias que predispõem para a psiquismo, mas o que a gente está discutindo aqui não é só o fato de ter o fenômeno, é o conteúdo, é a renovação consciencial. Porque só ter fenômeno já não resolve tanto. Pelo menos essa seria a abordagem. Eu entendi a sua colocação, só estou tentando expandir, colocar um pouco de humor. É a questão cognitiva de aprender a sair do corpo, de repente, né? Outra coisa que veio uma ideia, assim, de perguntar se o Colégio Invisível... da neuroconscienciologia já tem assim, uma biblioteca específica de neuroinvexologia ou neuroconscienciologia para divulgar isso, né, para gente, leigos, meros pré-serenões. E outra questão é você falar dois itens na bibliografia. É o segundo, o título é assim: por que muitas desordens psiquiátricas surgem na adolescência, e o outro é o Paracérebro, Novos Horizontes para a Medicina. Isso é uma pessoa linkada à conscienciologia? Então vamos por partes. Primeira coisa, o Colégio Invisível de Neuroconscienciologia está aberto a qualquer pessoa, qualquer nível evolutivo, inclusive uma pessoa tão evoluída como você, Laura, tá? Então fica o convite aqui. Tá certo? É que ele é meu professor, ele está puxando o saco. Mas a questão é interessante, Laura. O Colégio Invisível ele tem se reunido, hoje ele está em reativação, porque cede atividades. Os dois coordenadores estão sempre ativos, porque os dois trabalham juntos, sou eu e o Roberto Almeida. Então, mesmo que a gente não esteja no Colégio Invisível, a gente acaba discutindo neuroconscienciologia. A gente tem bibliografia do ponto de vista de neurociências e algumas pesquisas que a gente sabe que tem relação com a neuroconscienciologia, mas específica da neuroinvexologia, produzido o verbete dele e o meu. Agora, tem textos que podem ajudar. Existem alguns autores na neurociências que são declaradamente já dualistas e já, então, começando a fazer essa fronteira. Inclusive, há uns 3 meses atrás, saiu um artigo na Frontiers in Human Neuroscience, eu não vou lembrar agora quantos pesquisadores, acho que 40 subscreveram um artigo, falando da importância da ciência, no caso, na neurociência, já estudar os fenômenos transcendentes da consciência. Então, isso já mostra que há uma tentativa. Ainda é pequena, não é igual à conscienciologia, que a gente parte do pressuposto que a gente tem o fenômeno. Mas já é uma coisa que vai ajudando um pouquinho. Agora, indo para a referência. Tanto esses dois o artigo e o livro é o seguinte. Por que eu coloquei esse aqui? Eu usei 3 critérios para colocar essas referências aqui. Que fosse mais em caráter de revisão, ou seja, dar um panorama daquela área. 2, a acessibilidade. Você consegue ele na internet, porque mesmo sendo de revistas, existem algumas versões abertas desses artigos. E a recência, tá? Tem que ser um pouco mais recente para vocês terem essa visão. Então, nesse artigo do Guide, que ele fala o seguinte: por que muitas desordens psiquiátricas surgem na adolescência? Porque nesse momento é o segundo grande momento da poda neuronal que eu estava falando aqui antes. E nesse momento há uma reorganização do seu sistema nervoso. Juntando isso com a bomba de hormônios, juntando isso a um ambiente social conturbado, isso pode predispor, claro, isso porque eu não falei do parapsiquismo, também está envolvido nessa questão. Isso predispõe maior. No artigo ele não vai falar do parapsiquismo, mas hormônios, ambiente social, maturação sexual, que envolve muito comportamento social e tudo mais. E essa área de desenvolvimento do cérebro gera essa plasticidade muito ampla do cérebro. Nesse momento pode predispor para o mal e para o bem. Tá certo? Assim, muitas surgem na adolescência, mas não é todo adolescente que está com desordem psiquiátrica. Mas naquele momento é bem fluido o cérebro e aí predispõe mesmo. Aí vem o porão, aí vem toda a bagagem da consciência
E aí pode se expressar de um jeito ou de outro. E o Ismael, que escreveu o livro Parasita de Novos Horizontes para a Medicina, ele é um pesquisador associado ao Ectolab, e ele conduz conosco algumas pesquisas lá sobre os efeitos energéticos sobre o cérebro e também sobre o ectoplasta. Tá? Em geral, ele vem de vez em quando, ele não mora aqui em Foz do Iguaçu, ele sempre está aqui conosco, por exemplo, quando a gente faz os cursos de imersão em ectoplasmia. Então, ele está assim, ele estuda conscienciologia. Então, você vai poder ter contato mais sério com ele. Tá bom? Eu só queria fazer uma pergunta para você aqui na página 36, em dieta. Porque diz aqui, o uso técnico desde jovem de alimentação como fonte energética de qualidade. Isso faz uma diferença depois na vida da pessoa, né, conforme a alimentação dela. E para as crianças, hoje, por exemplo, que as crianças têm uma alimentação péssima, a gente sabe. Isso altera realmente em questão de neurônios também? Sim, isso está estudado cada vez mais. Hoje ainda é uma dificuldade na literatura científica, tem muita informação dispersa. Inclusive, acho que está ocorrendo um PAI sobre saúde, né, um programa de aceleração da erudição, e muitos dos livros que estão sendo debatidos envolvem a questão da dieta. Isso é um tema muito importante para ser levado em consideração. Na própria Ectolab, a gente tem estudado algumas questões, porque pessoas que têm um desenvolvimento de ectoplasmia muito avançado, ou pelo menos que é bastante forte, tem algumas particularidades ou idiosincrasias, ou questões alimentares sérias, ou problema com lactose, ou glúten, tem umas coisas interessantes aí. Então, a dieta precisa ser estudada, é tudo uma questão de técnica. Eu estou colocando algo nesse meu veículo para ele funcionar, então o que eu posso fazer melhor? Então, hoje eu tenho estudado bastante sobre isso para entender o que seria melhor, porque existem muitas escolas dentro da nutrição. A questão é saber, para uma pessoa que é parapsíquica, estimula a cognição, o que seria melhor. Algumas pessoas aqui têm mais envolvimento nisso. O Antônio Pidaguari é uma pessoa que estuda bastante sobre a questão de alguns tipos específicos de dieta. Tem algumas outras pessoas, eu não estou lembrando exatamente agora quem, mas podem falar mais disso. A gente tem uma especialista em nutrição, daí, que é né? a professora Rosemary. Então a Rose que está ali atrás. Tem vários sim. pessoal, Tem muitas do problema pessoas, da alimentação, isso. a gente tem alguns verbetes. Tem nutricionistas na Conscienciologia, mas tem pessoas que, por dificuldades nutricionais, têm estudado bastante isso. Eu lembrei do Antônio porque ele tem uma questão específica com as estatinas e tudo mais. E é importante discutir mais isso. Agora, na questão da infância, isso é muito interessante, porque o índice de obesidade é muito alto, claro. A Rose vai poder dar uma aula nisso. Não vou ficar roubando as coisas dela, mas a questão mais séria é que hoje se usa isso de forma equivocada, muitas vezes. Então, precisa pensar bem, e o que você falou, na infância é fundamental, tem a ver com o neurônio sim, porque o neurônio vai usar glicose. Se você não tem esse aporte, como é que fica? Você fica meio... Isso vai afetar depois na sua terceira idade, quarta idade, quinta idade, sexta. O céu é o limite. Mas isso é importante pensar. Porque, assim, da mesma forma que eu falei do Garba de alto, que o que você pensa, aquilo vai voltar, o que você come, aquilo volta. E o cérebro consome glicose, e glicose você vai comer. Então, precisa de proteína, tá certo? Precisa de várias vitaminas ali. Então, tudo isso precisa ser pensado. Você pode entrar em depressão por uma carência alimentar. E aí, como é que acontece isso? Tá certo? E aí depois que o problema está instalado, não adianta só reverter a alimentação. Tem que entrar com medicação. Então, tudo isso precisa ser pensado bem. Tá? Eu só queria aproveitar, Juliana, a onda da pergunta dela e perguntar para a Rose, não deixar escapar, porque está no Holopensene. Rose, você acha que a gente pode falar de um perfil nutricional específico para cada pessoa ou alguns grupos mais genéricos? O que você acha? Existem as duas condições, né? Um que é mais genérico e outro que é mais específico, porque a alimentação ela tem muita relação também com a sensibilidade individual, né? Então, muitas pessoas apresentam, ou algumas pessoas apresentam sensibilidade a determinados alimentos e outras não. Então, a questão de generalizar, ela às vezes é complicada. Tá. Entendi. E agora, com relação à saúde do cérebro, também tem aquele verbete saúde cerebral, né, que a Adriana Chalita fez, e ela fala um pouco de alimentação ali também. É bem interessante. Tá, obrigada. A gente vai ter um verbete sobre aquele que você revisou, Rose, sobre sensibilidade alimentar. Né? Está quase saindo já. A gente vai poder debater bastante. Esse tema é muito rico, porque a gente tem visto bastante dentro da Ectolab, porque
As pessoas começam a trabalhar muito com parapsiquismo, a questão da ectoplasmia, tem uma série de questões muito interessantes. E é legal isso que ela falou, por exemplo, existem questões gerais, mas tem coisas que são muito específicas, né? E a gente falando aqui de conscienciologia, de Labicon, né? Tudo fica expandido ao extremo, porque assim, e a sinalética, onde entra e como é que é? Isso, agora só para clarear, né, Rose? Esse verbete é da professora Thaís Lima, não é isso? Oi. A Thaís está aí, já estamos partindo para os finalmente. Já está na boca do forno. Já. Então aguardem aí que vai ser o nosso ponto. Vamos Juliano, lá, então. Eu tenho mais duas perguntas. Rápido. A questão da Alzheimer que você colocou no referencial, você poderia pontuar alguma coisa específica relacionando à neuroinvexologia? Sim. A questão assim, a demência de Alzheimer é uma das demências. Em geral, a gente precisa entender isso, porque não só existe esse tipo de demência, existem vários. Sim. Ainda não se sabe exatamente todos os porquês e como vai fazer essa prevenção. O que eu coloquei é porque a gente tem um problema hoje na sociedade. A população está ficando cada vez mais velha. E sendo com mais idade, existem algumas desordens que aparecem. Uma delas são as demências. A gente precisa entender um pouco mais a causa da demência do ponto de vista consciencial. Eu não sou especialista nisso, certamente o grupo da OIC tem trabalhado mais nesse nível, mas o que a gente precisa entender é que existe uma desordem que é no ponto de vista do cérebro. Se a gente, desde jovem, começar a ter uma conduta que diminua a agressão a esse órgão, a gente vai estar atuando de forma profilática. Agora, isso não é garantido que o fato disso vai fazer, porque certamente existem fatores que não são apenas essas questões de agressão. Pode ser uma questão consciencial, que afeta a memória da pessoa. Nessa área eu não coloco minha mão no fogo, mas assim, a questão é assim, vamos fazer tudo aquilo que é possível para ter o melhor rendimento possível. Porque o que não for da nossa alçada, isso é tranquilo, assim, paciência, é a vida consciencial. Ou seja, para já, desde cedo, ir qualificando, evitando Sim. Existem muitos excessos hoje, de todos os sentidos. Excesso, você pode ter muito excesso, tem pessoas que ficam, ou o contrário, né? Não comem, anorexo. Então, a patologia é bastante grande. Então, precisa pensar bem. E uma pergunta que você mencionou sobre os remédios, a medicina de forma geral. Eu sei que nos Estados Unidos o pessoal toma muito esses aceleradores sinápticos, né? Sim. E eu fiquei muito curiosa para saber um pouco mais a respeito. Aparentemente, teria um resultado interessante, no mínimo de ser pesquisado, né? Não, isso é bastante pesquisado, isso tudo tem. O FDA aprova algumas questões, sim, mas, assim, grande parte é um grande placebo. Quando eu digo placebo, é o seguinte sentido. Alguns até têm um efeito ou outro. Agora, só para vocês entenderem, uma colega minha fez no mestrado dela, estudou Ritalina em adolescentes não, em adultos jovens, estudantes de medicina. Foi que ela viu, não houve efeito, não melhorou a memória. Mas, como tinha controlado por placebo, não teve esse efeito também da pessoa achar que está melhorando. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, adoram alguma ferramenta externa para compensar uma incapacidade, uma dificuldade. Na minha avaliação, isso é uma questão intraconsciencial que precisa ser refletida. Acho que a OIC poderia ajudar muito o pessoal na consciencioterapia desse ponto. Agora, claro, se a pessoa tem um problema de desatenção, TDAH, clinicamente constituído, vai tomar um remédio, pode melhorar. Isso não é a questão. Outro remédio, por exemplo, é para Alzheimer, se usa um remédio que inibe uma enzima, ou seja, aumenta uma substância no cérebro, aumenta a acetilcolina, que é uma substância que faz alguns neurônios se comunicarem. Em estudantes de medicina, o que acontece? Não melhorou a memória, melhorou apenas para um dos testes cognitivos que a gente aplicou. Agora, é uma droga, se usada constantemente, vai dar alguns efeitos. Ele vai ter náusea, mas assim, vai ter que aumentar a dose. Aí, se aumenta a dose, a pessoa pode ter uma série de outros problemas. Então, assim, justifica, porque aumentou num teste. É isso que a gente tem que pensar, o porquê das coisas. Se usa muita cafeína, a cafeína é a substância psicoativa mais usada no mundo. Ela melhora, assim, melhora a atenção, mas tem muitas discussões. Muitas vezes a pessoa, na verdade, toma cafeína para evitar ter assim de abstinência, porque ela já é viciada. Então tem que pensar nisso. Às vezes, quando eu não tomo cafeína eu fico mal, mas fica mal porque você está com crise de abstinência. Não é porque você é ruinzinho e vai tomar, vai ficar melhor. Então é muito mais uma questão de percepção do que a pessoa está tomando. Tem até o Guaraná em pó, né? Tem o Guaraná, assim, muitas vezes ajuda, estimula. Mas assim, cognição não é só estar mais atento. Porque você pode ficar super atento e perder vou dar um exemplo aqui que tem que testar. Será que se eu fico super atento, minha cafeína para prestar atenção na Dulce, eu vou parar de focar, por exemplo, no meu parapsiquismo? Porque eu estou super excitado aqui no intrafísico.
Tem que Boa estudar pergunta. para ver essas coisas, Sim. né? A gente não colocou a variável parapsiquismo na neurociência ainda. Essa é a dificuldade. Ok, obrigada. Agora, Juliano, na neossinapsologia, página 34, primeira linha, você poderia discorrer sobre o uso precoce da TENEPS na condição de laboratório autocrítico, promovendo neossinapses? Perfeito. Isso a gente já falou um pouquinho, mas não nesse contexto da neossinapse. O que eu posso dizer é o seguinte, na execução da TENEPS eu tive já muitas ideias assim, sobre mim, reformas da forma como eu pensava. Então eu vejo que é um laboratório autocrítico, porque você está lá para fazer assistência, mas aquilo ali, em geral, me promove a autocrítica, porque eu vejo os furos muitas vezes. Isso faz eu criar novas sinapses da forma de conduta que eu devo ter. Então é nesse sentido que o laboratório da TENEPS vai ajudar bastante isso. E é uso precoce, porque a gente está falando de pessoas que vão usar cada vez mais cedo. Claro. Agora ela pergunta, assim, de um modo geral, o que você pode dizer sobre o estudo da neurociência na atualidade, sobretudo no sobreparamento entre os dois paradigmas? Olha, entre os dois não, ela pergunta entre os paradigmas. Perfeito. O que é importante é que a neurociência, por estar no limite, existem algumas áreas. O professor Valdo fala muito da astronáutica também. Mas, veja bem, a neurociência está no limite, porque na neurociência que você tenta entender consciência, quando eu falo consciência aqui, não estou falando da consciência que a gente está falando, mas dessa experiência consciente. A neurociência coloca a gente no limite de percepção, porque a gente não sabe. Então, isso faz com que a gente tenha uma situação que a gente chama de interparadigma. O interparadigma não é que um é melhor que o outro, é que você está numa confluência ali, em alguns pontos você vai poder expandir ou não. Então, a neurociências é uma das áreas que hoje está possibilitando uma série de perguntas, gerar um incômodo que pode levar a pessoa a experimentar um paradigma consciencial de autoexperimentação parapsíquica ou ficar monofásico dentro, tá certo? Então, assim, ela tem pesquisas que ajudam. Inclusive, alguns pesquisadores estão tentando estudar o fenômeno parapsíquico. Querem colocar, por exemplo, médiums e máquinas de ressonância. O problema é que falta ainda a abordagem da autoexperimentação. Por uma questão de método científico, se acha que isso não é o ideal. Mas a Conscienciologia ela vai além por permitir isso. Então a neurociência hoje já está permitindo esse conflito. Então o que eu acho interessante é que ela começa a gerar rupturas no paradigma. Então é uma das ideias que, nas revoluções da estrutura científica, isso vai começar a permitir essa discussão. Agora, quando você diz que já está gerando esse conflito, é no sentido deles perceberem, no caso dos cientistas específicos, né, da neurociência, deles perceberem que existe alguma coisa que eles não estão mapeando, é isso? Sim. Porque assim, aí entra a consciência fazendo ciência, né? Algumas pessoas são tão rígidas que não querem ver essa questão. Mas alguns pesquisadores já começam a perceber que não é só o cérebro físico que está conduzindo, existe algo além ou diferente. Então tem pessoa, inclusive brasileiro, o Alexander Moreira, da Federal de Juiz de Fora, tenta estudar a experiência espiritual. Então, e ele tem uma base que envolve a questão espírita. Então ele tem perguntas sobre isso. É que é duro quando a gente vê o dilema ainda, né? Mente e cérebro. Aí você fica, puxa. É difícil. Os caras ficam discutindo, é mente ou é cérebro? É cérebro ou é mente? A gente, não, é o paracérebro. Exatamente. Aí muda tudo. Então nisso a Conscienciologia pode ajudar. Porque a pessoa vai ter uma autocomprovação fora de série. Porque, agora, isso não pode tentar... É porque as pessoas, às vezes, na ciência convencional, tentam olhar a Conscienciologia e colocar na caixinha deles. Não dá. Aí fica aquele argumento, é ciência ou não é ciência? Isso é besta, porque a ideia assim, é adquirir conhecimento e produzir conhecimento sem dogmas. Às vezes o método envolve a autoexperimentação. Mas veja, muito da ciência surgiu da autoexperimentação. A psicologia, por exemplo, da memória, que é o que eu estudo, surgiu com a autoexperimentação. Tem um pesquisador alemão chamado Hermann Ebbinghaus, que o primeiro estudo de memória que ele fez era basicamente decorar sequências de 3 letras. Ele decorou. E ele fez uma curva de decaimento da memória. Só que depois do surgimento do behaviorismo, principalmente, se aboliu a introspecção porque não era uma ferramenta desejável. Hoje, eu já vi alguns artigos tentando trazer de volta isso. É nisso que eu estou falando que já está gerando um conflito. Porque, olha, será que vamos voltar à autoexperimentação? Né? Porque assim, eu estou estudando o cérebro, mas eu tenho um cérebro. E como é que funciona? Entendeu? São dilemas que entram na epistemologia, essa questão toda. Mas o que eu fico feliz dessa parte de ciência, assim, que a experiência vai bater na parede e aí vai ter que despertar. Eu não tenho também essa ilusão que todo mundo vai saber que existe. Não, isso é besteira, porque a autocomprovação é um elemento-chave. Então, enquanto não tiver, então, mais paciência, né? Vamos devagar sempre. Um dia a gente porque vai avançando aos poucos, né? Uns 1000 anos, 2000, a gente resolve isso. O que é 1000 anos, né?
Vamos lá, Tânia. Juliano, aqui na página 33, no final assim da segunda linha, na fatologia, o sexo biológico afetando a aplicação da técnica da INVEX. O que você quer trazer? Qual é o detalhe que você vai trazer? Tem a ver quando a gente falou também do efeito do ciclo menstrual, assim, o sexo biológico, quer dizer o seguinte, o gênero, é porque assim, enquanto biólogo a gente chama, são sexo, macho e fêmea, tá certo? Então isso afeta a aplicação da técnica da INVEX, no seguinte sentido, que existem características da aplicação da técnica da INVEX, androssomática e gineossomática. Porque na fase da adolescência, existem alguns aspectos na menina que vai aparecer mais do que no menino. Então isso precisa entender. Isso de forma geral. Então, assim, o sexo vai afetar. Os hormônios vão afetar. E como os hormônios são definidos por uma questão de sexo, isso pode afetar o desempenho. Na agressividade masculina, e a entrada em porão e alguns problemas desse tipo, evidenciando o histórico biográfico também. Em contraparte, a menina um pouco menos, mas você vê meninas também muito agressivas. Então, veja, nenhum sexo superou aquela questão da agressividade. Então, nessa questão do sexo, envolve muita questão do porão na aplicação da técnica da INVEX, entendeu? Porque existe uma particularidade masculino e feminino. Claro, que não é excludente. Você pode ter características de um porão que a gente atribui a uma menina, ao menino, por exemplo, aquela parte da sedução. Eu só quis trazer, Tânia, essa questão que a gente precisa olhar para o sexo. Porque isso também afeta a manifestação da consciência. Porque como envolve soma, envolve o cérebro, tem áreas no cérebro, por exemplo, que são diferentes. Será que isso afeta? Mas esses ciclos não tem homens em meninos e meninas, em jovens? Não entendi. Homens. Os hormônios, você está falando a menstruação, por exemplo. Isso quer dizer que um é melhor, que o outro aplica melhor que o outro? Perfeito. Dizer, essa pergunta é fora de série, Tânia, porque assim, nada aqui do meu verbete vai ter julgamento de valor. Tá. É no seguinte sentido. É diferente. Enquanto biólogo, eu adoro a diferença, porque graças à diferença que a gente evoluiu, a gente conseguiu ser selecionado adequadamente. Viva a diferença. Isso, tanto, não porque veja bem, e o inversor idoso, lá com seus 90 anos, seus 75 anos de TENEPS, como é que vai ser? Vai ser um show, né? Então, eu ainda não sei, né? Você chega lá, mas isso precisa levar em consideração. Será que como é a aplicação da INVEX, por exemplo, na primeira infância? Puxa, agora eu fiquei curiosa. Quem é o inversor? Qual a idade do inversor mais idoso? Você sabe? É uma boa pergunta. O pessoal da Sinvex aí precisa fazer um censo, assim. Que o professor Valdo extrapola algumas questões. Não, mas o professor Valdo tem a rigor questão mas eu não da sei. Paternidade, né? Enfim, é um pouco diferente. Por exemplo, aí. Quais são os elementos da INVEX? Porque geralmente se estuda, por exemplo, método inversor aos 40 anos, né? E a método inversor aos 70 anos. Eu não sei, tá? Eu não faço a menor ideia, mas assim, eu comecei a pensar sobre isso. Porque inversor também envelhece. Também, né, Juliana? Também, isso é um mega você na condição de biólogo, você bota a mão no fogo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente associa a INVEX a uma questão da juventude. E não é começar na juventude. Termina, não sabe-se lá quando. Juliano, mas isso também denotaria uma preparação para a aplicação da INVEX ginossomática e androssomática, né? De repente, assim, planejamentos, metas, evitações, uma série de outras variáveis, né? Sim, isso pode enriquecer. E quem sabe até no próprio curso permissivo houve algum tipo de treino para ajuste ao corpo, porque você estava sem um corpo, vai ter um corpo. Como é que é? Imagina, a pessoa era um homem na outra vida, ou já uma sequência de vidas, vai nascer como uma menina e vai para a categoria da INVEX. Deve ser para a consciência. Vamos pensar enquanto consciência no intermissivo. Não deve ser muito simples. Agora, Juliano, tem a teletertuliana que ela coloca, ela já fez várias perguntas, ela coloca agora. De fato, minha filha de 18 anos, recém-conhecedora da Conscienciologia, inicia seus estudos em neurociências na Universidade Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E ela pergunta, então, que dicas poderia apresentar aos jovens mais lúcidos que desejam investir nessa área? Essa faculdade é bastante boa, inclusive um dos grupos lá está conduzindo o grande projeto europeu de mapeamento do cérebro. O Henry Markram, lá da escola de Lausanne. Então, o que acontece? Para qualquer cientista que está querendo estudar neurociência, o que eu diria é que não fique refém da questão materialista, se ela está estudando conscienciologia.
também não tem a ingenuidade de achar que isso vai ser discutido dentro da ciência convencional. Porque ela precisa de uma literatura vasta sobre isso, para fazer os contrapontos. A neuroconscienciologia, quem está desenvolvendo somos nós. Então, é mais um convite do que uma ajuda a essa pessoa. É convidar a estudar essas coisas. E como a gente está fazendo tudo novo, a gente não tem muito ponto de partida. A gente estuda a neurociência e tenta fazer esses contrapontos. Então, mas ela precisa ter alguns autores. Por exemplo, ela precisa ler um rapaz chamado Mário Beauregard. Depois eu posso passar meu e-mail, a gente conversa mais sobre isso, mas Mário Beauregard, ele escreveu um livro, O Cérebro Espiritual. Tem outros livros, mas eu agora não lembro exatamente. E ele é dualista, ele fala que mente e cérebro são coisas separadas. Então, o que eu indicaria é que a pessoa leia autores que não vão ser muito considerados dentro da ciência convencional, para poder ver se faz sentido, porque pode ser que não faça não, tá? Então, mas é importante tentar pensar um pouco fora da caixa. Claro que com critério científico. Agora, tem uma dica, uma sugestão, ele sugere que você, no final da segunda linha, na antagonismologia, que você sugira pluralismo no antagonismo, monismo, dualismo. E ele diz que o pluralismo adota a diversidade de fundamentos e de substâncias para se explicar o universo. Não sei se é isso no contexto que você quer colocar, se cabe. Eu vou até falar para essa pessoa, porque nesse contexto aqui, no monismo, dualismo, é mais no sentido que monismo é que mente e cérebro é a mesma coisa, e mente e cérebro não é a mesma coisa. São duas escolas de filosofia da mente. Uma grande questão isso, aí. Não é bem do pluralismo do ponto de vista mais genérico. Então é bem uma questão da neurociência, é o princípio básico. Em geral, todos são monistas, porque eu estudo o cérebro e estudo a mente, ponto final. Mas algumas pessoas começam a pensar diferente. Até porque os achados não necessariamente explicam o monismo, mas em geral você tenta encaixar de algum jeito, sabe? Então, quando você, nessa técnica neurofeedback que eu falei, muitas vezes você está treinando o cérebro da pessoa, o professor muitas vezes fala o seguinte: não pode pensar muito, porque o cérebro você está tentando reorganizar o cérebro, tem que deixar a mente de lado. Então, a rigor, ele não podia dizer isso se ele for monista, tá certo? Que é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é, monismo e dualismo é mente e cérebro a mesma coisa, mente e cérebro diferente. São separados. E no nosso caso, não é bem mente e cérebro, né? É o cérebro e a consciência que extrapola o corpo físico. Agora, Juliano, na argumentologia, em efeitologia, no item dieta, última linha, ele pergunta o que são as idiosincrasias alimentares pessoais. Já falou um pouco, né? É um pouco meio redundante, mas a questão é o seguinte, o que até a Rose comentou antes, existem questões genéricas em termos de dieta, por exemplo, melhores alimentos para todo mundo. Mas algumas pessoas, por exemplo, têm alergia a um dado componente da alimentação. Então, eu não posso pegar uma dieta genérica e querer encaixar em mim, porque às vezes eu não posso ter todos aqueles alimentos. É basicamente isso, é esse personalismo, entende? É só nesse sentido para explicar. Agora, na fatologia, página 33, primeira linha. Você poderia ampliar a gregariedade profilática? Patologia, primeira linha, página 33. Então, a gregariedade profilática tem a ver, inclusive, com a questão do Greenvex, que a gregariedade é essa necessidade de viver em grupo. Espírito gregário, de grupo. E a profilática é quando você escolhe grupos ou amizades que são positivas ou que ajudam você. Porque você pode ter um grupo e aquilo só reforçar o seu trafar, a patologia. Então a ideia na neuroinvexologia é usar os ambientes, as pessoas, conviver com pessoas que vão estimular o melhor, o traforismo, não é que vai sempre dizer coisa boa, mas assim, que vai estimular você para o lado mais positivo e evolutivo, para conduzir a Invex, porque a Invex é a escolha, inclusive, de grupos de relação. Né? Agora, ele pergunta também, na página 33, oitava linha, o aproveitamento das janelas de aprendizagem. Tem a ver, porque é o seguinte, a gente tem janelas de aprendizagem. Em alguns momentos do desenvolvimento, o aprendizado, seja psicomotor, aquilo está mais potencializado. Então, aproveitar isso no desenvolvimento do poliglotismo, por exemplo, já na infância. Então, é usar essas janelas para estimular a cognição. E aí seria bom que os pais soubessem disso para estimular mais esse pensamento nas crianças. Agora, em efeitologia, página 34, quarta linha. Ele pede para você falar sobre o efeito da técnica do arco voltaico sobre as sinapses e metabolismo cerebral. Então, o arco voltaico é uma técnica, acho que ele deve conhecer, da Conscienciologia, que se usa bastante, que é uma energização na região da cabeça, com a mão na região do frontochakra, uma no nucal chakra. E hoje a gente vai ainda começar, isso já está previsto, mas a gente não está realizando ainda, uma pesquisa no Ectolab sobre os efeitos neurais desse arco voltaico. Como o arco voltaico melhora a cognição, quem já passou por arco voltaico relata
que muda o pensamento, se mudou o funcionamento do cérebro, então ele deve afetar de alguma forma o metabolismo do cérebro, a ativação neural, as frequências que tem no cérebro. Então a ideia é estudar isso. A rigor a gente sabe disso porque as pessoas relatam que ao passar pelo arco voltaico mudam bastante a cognição. A gente vai levar para o laboratório ainda para estudar isso aí. Só lembrando, né, que tem o verbete do professor Valdo na própria enciclopédia, que é o arco voltaico crânio chacral, se a pessoa quiser aprofundar. Tá que certo? lá vai ter toda a definição, vai ajudar bastante. E resultados mais de pesquisa a gente ainda não tem, mas a gente já tem algumas hipóteses baseadas na experiência. Até tem dinâmica parapsíquica específica de arco voltaico. Agora, vamos dar tempo para uma última pergunta. Na parafatologia, 4ª linha, de baixo para cima, você poderia discorrer sobre a materialização do curso intermissivo através da saúde neurocognitiva? Lembrando que a gente está discutindo neuroinvexologia. E basicamente, a gente quer materializar o curso intermissivo. O lema da Sinvex, na época que ainda era do IPC, era faça seu curso intermissivo valer. Né? Então, isso é importante lembrar. A gente quer materializar isso. Sem saúde neurocognitiva fica um pouco difícil, porque a saúde neurocognitiva é uma capacidade de usar o corpo físico e a sua cognição de forma saudável. Então, se você consegue atuar, você consegue materializar o curso intermissivo. Então, se você tem um prejuízo no seu cérebro, muito uso de drogas, vários problemas, como é que você vai materializar? Não estou dizendo que é impossível, mas é que se você está saudável, aquilo vai ficar mais fácil. Né? Você pode viajar com um carro correto ou com um pneu meio furado, você vai fazendo o que dá para fazer. Então, a questão é tentar fazer o melhor que dá. Tá bom? Claro. Juliana, a gente agradece muito sua participação. Aguardamos aí novos verbetes. A gente acho que tem certeza que todo mundo aprendeu muito e eu penso que tem muito assunto aí para ser debatido, discutido aí para você expor as suas pesquisas, tá certo? Todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, foi uma experiência que eu recomendo a todos. Pois é. Eu desconfio que muitas neosinapses foram criadas aí com o processo da verbetografia, né? A gente sabe que isso ocorre. Então, pessoal, muito obrigada aí aos teletertulianos, vocês tertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 33 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Keiko com o programa Verbetografia e a Alba com o curso ECP2 em São Paulo. Boa tarde. A Enciclosapien IC de Verbetografia convida tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete e dessa forma contribuir com a enciclopédia da Conscienciologia a se inscreverem e realizarem o programa Verbetografia. Gostaria novamente de lembrar a chamada do professor Valdo, feita em 2011. Essa chamada está no Jornal da Apex, do ano 2, número 6, de julho de 2012. No encarte especial, onde o professor Valdo Vieira comenta: escrever verbetes é deixar o seu legado. E também, nós teremos na outra vida 500, porque essa chamada, né, é para atingir a meta de 500 verbetógrafos. Então ele coloca: nós teremos na outra vida 500 pessoas que estarão interligados e com interatividade proexológica dentro do círculo multiexistencial pessoal. Então, essa turma é no formato EAD, né, totalmente à distância, então seria mais para as pessoas que não residem em Foz do Iguaçu. A turma começa no dia 7 de agosto e vai até dia 30 de outubro, com duração de 3 meses. O curso oferece aulas gravadas, que poderão ser baixadas quantas vezes forem necessárias, né, para você assistir. E também aulas online, às quintas-feiras à noite, para fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica semanal. Então, vai tirar as dúvidas com relação ao confort do verbete e também com relação à utilização da chapa verbetográfica. As inscrições, o pessoal pode procurar a recepção do CAEC por telefone 3525
O DDD é 45, né? 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Quem puder antecipar, quem tiver já os títulos, né, começa já o curso de modo otimizado, mas quem não tiver, se puder encaminhar, né, a proposta de título, já vai ajudar a equipe de titulologia da Enciclosapiens. Então é só escrever para títulos@enciclosapiens.org. Então, para quem estiver refazendo o curso, né, o desconto é de 25%, e para quem tem mais de 60 anos, o desconto será de 50%. Então, aguardamos vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida para o ECP2, que vai acontecer em São Paulo. Vai ser no mês de setembro, dias 21, 22 e 23 de setembro, com a professora Epicom Kátia Arakaki. O ECP2, ele possibilita a renovação sináptica, percepção maior de campo, entendimento melhor das questões de reciclagem intraconsciencial e consolidação de novos hábitos mais saudáveis. Quem quiser fazer as inscrições pode fazer diretamente pelo site do IPC, www.ipc.org, ou se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar para 011, que é o código de São Paulo, 3287-9705 ou 3287-9706. Aguardamos vocês lá. Para amanhã, teremos o verbete antivitimização cognitiva, especialidade holomaturologia, com a verbetógrafa Cida Nicolau. Obrigado e boa tarde a todos.